Podcast Três Irmãos na área. Quem fala com vocês, Rodrigo Chorró. Na minha frente, meu brother, meu irmão, Roberto Andrade Filho Borracha. Na mesa operando, nosso diretor, Pedro Henrique. Hoje mais um episódio online aqui na nossa casa, né, Robertinho? Trazendo notícias internacionais, atualização sobre segurança, sobre o futuro do nosso país. Rapaz, eles estão falando que essa é a pauta do ano que vem, hein, Robertinho? Eu acredito. Acho que as pesquisas mostram que o que a população mais precisa hoje é de segurança. Quem falar de segurança pública o ano que vem nas eleições vai levar essa, hein? Melhor do que falar, quem tiver propostas e soluções, porque falar até papagaio fala. E eles falam que a esquerda não sabe falar de segurança pública, hein, Robertinho? Não sabe nada, ali é ridículo. Não sabe, eu sabe. Acho que não. Assim, ele sabe falar do problema do axioma sociológico, fisiológico, de onde surgiu. Sei mas não, falar de como proteger a população de fato, acho que não. Meus amigos de esquerda mandaram umas listas aqui e falaram, ó, se fizer isso no Brasil vai funcionar. Vamos ver, né? É Vamos o que eu conversar falo, com esses caras. Até o papagaio fala. Falar é fácil, quero ver agir nesse sentido. Mais uma vez aqui na nossa casa, Paulo Bilinski. Uau. E dessa vez trouxe aí o seu convidado aí. Seja bem-vindo, Eduardo Bolsonaro também. Obrigado, viu, gente? Nada, eu que agradeço aí. Obrigado pela oportunidade, pessoal. E aí, Bilinski? Valeu, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. A gente estava em El Salvador na semana passada e eu falei para o Eduardo, cara, a gente tem informação aqui que ninguém no Brasil tem. O que a gente está aprendendo aqui, as informações que a gente está colhendo, ninguém sabe. Vamos levar isso para um podcast? A gente leva para o podcast, leva a informação e depois vamos levar para um debate. Eu conheço uns caras que tem um podcast que vão topar. Te mandei mensagem na hora, você topou e é isso aí. Pau na máquina. Vou até compartilhar o link aqui, mas manda ver aí. Boa, Sim, tá a fim de debater segurança pública, Bilinski? Cara, eu fiz o convite oficial através de Vossa Excelência, eu e o Eduardo contra o Boulos e a Tabata, né? Parece que a Tabata já topou, tá faltando o Boulos. Boulos, você tá convidado, você não quer ser presidente do Brasil? Então, vamos aí, cara, vamos conversar. Olha só, convite oficial aí agora aí. Pro nosso ministro, agora o Boulos é ministro, hein? Subiu ali o cargo. Eu não sei se você concorda, Eduardo, assim, eu tenho visto vários convidados passando por aqui e falando que realmente o ano que vem a pauta do Brasil é segurança pública. A população demanda segurança pública e se o político não souber falar sobre isso, ele vai perder a vez. Você concorda com isso daí? Com certeza. Eu acho que as duas pautas que vou orientar no ano que vem, né? Principais, claro que haverá outras, mas seria assim, segurança pública e economia. Eu acho que a segurança pública ela vem um pouquinho à frente, porque o Brasil estava tendo uma melhora no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro ele reduziu em 1/3 o número de homicídios. Repare bem, conseguiu essa redução histórica, a maior queda de homicídios de toda a história do Brasil, porque essa medição ela começou em 79 e o primeiro dado publicado por óbvio foi no ano subsequente, 1980, né? Desde 1980 até hoje, a maior queda em número de homicídios foi em 2019, cerca de 21% a menos. E no mesmo momento em que o presidente Bolsonaro estava flexibilizando o acesso às armas. Não fez uma lei, porque não tinha apoio no Congresso, vale lembrar que o Senado ainda derrubou um decreto dele sobre armas, mas ainda assim ele conseguiu, através de decretos, instruções normativas da Polícia Federal, etc., ele conseguiu flexibilizar o acesso a armas. Não é somente isso, óbvio, mas o desarmamento ele está no tripé da insegurança. A insegurança ela tem um tripé. Vou falar bem rápido aqui para depois passar para o Bilinski. Desarmamento. O cara rouba a luz do dia porque ele tem a certeza que não haverá reação da sua vítima. Ele entra na tua casa, estupra a tua mulher, dá um tiro na tua perna só de maldade para provar que é brabo e volta lá para a comunidade dominada pelo traficante. Segundo, tráfico de drogas. Quase a totalidade dos crimes violentos tem relação com tráfico. Ou o cara está sob efeito de drogas, ou o cara pegou a arma alugada com o dono do morro e foi fazer um novo cangaço a estourar um banco, ou o cara conseguiu roubar teu carro e levou para dentro de uma favela que ele domina e a polícia tem dificuldade para entrar. E por último, que é onde o Bukele mais agiu, e aí eu vou passar a bola para o Bilinski, é no desencarceramento. Que é aquele negócio, né? O policial pega o cara em flagrante, ele tem a ficha criminal que dá a volta no quarteirão. E depois ele é posto, né, novamente em liberdade, seja através de leis fracas, seja através muito de juízes e promotores complacentes com o criminoso. Então, esse aqui é o verdadeiro tripé. Eu quero que alguém me diga que eu estou falando é mentira, né? Se o bandido não assalta a luz do dia, se sempre tem relação com o tráfico, e se a cadeia acabou tendo essa porta giratória. Então, essa parte da cadeia aqui é o que a gente viu
principalmente lá em El Salvador, né, Bielinski? Eduardo, fazendo até essa referência, né, a diferença entre a segurança pública no governo Bolsonaro e no governo Lula, o Lula cortou o investimento em segurança pública em 20%, para ser mais preciso, 22%, tá? Uhum. E aumentou a verba de propaganda em 15%. Então, o governo Lula ele gasta menos com o que mais importa, que é a segurança pública, 20% ao ano a menos de investimento é dinheiro pra caramba no acumulado, né? Aumento da verba de comunicação, de propaganda em 15%, o que acaba criando uma desvalorização e uma diminuição do combate ao crime organizado. Como a gente vê, um governo Lula que, do ponto de vista legislativo, não fez nada na área de segurança pública, apresentou uma PEC que não promove segurança pública e um PL de facção que foi completamente modificado pela Câmara dos Deputados. Então, eu queria que o Eduardo trouxesse a informação da história de El Salvador, que é algo, a gente estava falando no bastidor aqui, Eduardo, antes, como parece que a esquerda ela tem um checklist de críticas ao Bukele, né, que eles se repetem em todos os lugares. Então eu fui lá no Flow falar com o Igor, com o Tramontina já sacou a listinha de críticas ao Bukele e começa a ler as críticas, né, que são repetidas, é sempre a mesma. O Bukele é um ditador, não existe processo penal, não existe direitos humanos, não existe princípio da legalidade. E a gente foi para lá e viu que não é nada disso, né, que é tudo baseado dentro de um sistema jurídico que eles construíram com base em doutrina de 1960, que já existe há muito tempo, mas que eles conseguiram um momento perfeito para conseguir implantar a solução que era necessária. Pois é, são vários assuntos, assim, várias perguntas que foram colocadas até aqui. Mas você acredita que dá para fazer o que foi feito em El Salvador aqui no Brasil, Eduardo? Com certeza. A questão principal está no Congresso Nacional. O que acontece? Eu vou falar um pouquinho da história do Bukele aqui. O Bukele ele foi prefeito da capital de El Salvador, cidade de São Salvador. Muita gente vai ter déjà vu aqui. E aí ele teve uma dificuldade muito grande, quase que ele não concorre à presidência da República. Por quê? Porque ele faltava um partido. Ele não tinha um partido, o Bukele. Então ele entrou num dos dois partidos tradicionais, lá no, vamos chutar aqui, o PSDB, lá de El Salvador, e foi eleito em 2019. Quando o Bukele foi eleito, ele começou a transformação? Não. Quando o Bukele foi eleito, ele foi igual ao Jair Bolsonaro, tentando fazer algo diferente, levando o interesse do povo em primeiro lugar, e a Suprema Corte e outros agentes sempre bloqueando ele. Ele também não tinha maioria no Congresso. Lá vale lembrar, o Congresso é unicameral, tá? Não é Câmara e Senado, não. É um só, é um parlamento único. Só que em El Salvador, ao contrário do Brasil, existe o que eles chamam lá de eleição de meio de mandato, que são eleições para renovar o legislativo. Então o Bukele entrou em 2019, 4 anos de mandato. Com 2 anos, veio uma nova eleição. E aí ele tinha um partido dele, que se chama Nuevas Ideias. Novas Ideias. No partido dele, sabe quantas vagas ele conseguiu das 84 vagas do parlamento de El Salvador? Ele fez 64. A partir do primeiro dia, no primeiro dia do novo parlamento, sabe qual foi a primeira coisa que o parlamento votou? O impeachment de todos os ministros do STF de El Salvador, mais a PGR. Nesse momento eu cheguei a tuitar, né, falando, né, que olha o que está acontecendo em El Salvador, olha que interessante, vamos olhar de perto. Aí o Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara, veio, me preocupa este post do Eduardo Bolsonaro. Porque é sempre assim, o ser humano, você entendeu o seguinte, naturalmente, né, tem 2 tipos, né? Tem um político que é vagabundo mesmo, e tem não só o político, mas o cidadão que ele tem medo da mudança. O cara, ele é arredio, cara, vamos, ao invés de fazer um podcast, vamos fazer um jornal escrito, o cara, cara, vai gastar dinheiro, de repente vai ter o dinheiro que a gente não tem. Enfim, muitas das vezes o ser humano, ele não topa novas ideias, é difícil ele ser disruptivo. Então o Bukele, com o apoio do Congresso, ele foi disruptivo, ele conseguiu fazer isso. E então, com o STF alinhado com as ideias do Bukele e do Congresso de El Salvador, aí ele deitou e rolou. Aí ele começou a botar bandido preso, aí ele rompeu com essa ideologia toda de direitos humanos, que está na base dessa porcaria toda que a gente vive de segurança. Aí ele mudou o discurso. Todos aqueles caras sempre falavam, não, olha isso. Porque é o seguinte, o que a gente está vendo hoje no Brasil? É a maior hipocrisia que tem. O cara
Um traficante é preso, o Beiramar é preso, o Marcola é preso? Não, devido ao processo legal, garantia ampla defesa, não solta. André do Rap, não, André do Rap tem direito constitucional a isso. Aí solta o André do Rap, André vai para Paraguai, beleza, acabou. Bolsonaro, não. Aí a coisa muda. Então, o que acontece? A gente está vendo no Brasil que essa ladainha toda de quem fala de lei, etc., isso valia até certo ponto. A gente está vendo agora com um processo que não é só contra o Bolsonaro, né? Os assessores dele, o pessoal do 8 de janeiro, não valeu porcaria nenhuma. Porque, pessoal, vou te dar um exemplo. Você não pode ser responsabilizado por fato de terceiro. O que isso significa? Se eu tô aqui com o Bilinski, e o Bilinski, sei lá, cara, tá tomando um processo e vai para outro país, o que eu tenho a ver com isso? Aí o Alexandre de Moraes vai e me manda para a cadeia porque o Bilinski saiu daqui. O Alexandre de Moraes acabou de dar essa decisão na prisão preventiva do Bolsonaro, onde ele botou como os argumentos, ele falou o seguinte: o deputado Alexandre Ramagem é do partido do Bolsonaro e foi para os Estados Unidos. O deputado Carla Zambelli é do partido do Bolsonaro e foi para a Itália. Eduardo Bolsonaro, situação totalmente diferente, porque não tinha nem investigação quando eu vim aqui para os Estados Unidos, está nos Estados Unidos, é do partido de Bolsonaro. Logo, há risco de fuga do Bolsonaro. Eu falo, meu Deus do céu, cara. Cadê os direitos humanos que valeu para todo traficante na história do país? Mas não foi porque seu pai tentou romper a tornozeleira com ferro de solda? A decisão judicial não foi isso, que decretou a prisão preventiva do Jair Bolsonaro já estava pronta com base única e exclusivamente na convocação para uma vigília feita pelo Flávio. Que não foi, na verdade, um rompimento, o dano à tornozeleira eletrônica foi mais um argumento, não foi o argumento. E esse dano, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o dano à tornozeleira, o rompimento de tornozeleira não dá causa à prisão preventiva, como no caso do Fernando Collor de Mello. Entendi. Vale lembrar, Gil, só para colocar mais um parênteses aí, complementar que o Bilinski ele matou praticamente a charada inteira. A decisão do Moraes são 17 páginas. A tornozeleira é um parágrafo. E aí ele já adiantou, né? O Fernando Collor rompeu a tornozeleira, violou sei lá o quê, e não foi enviado para o presídio. E o relator do Collor era também o Alexandre de Moraes, né? Então tudo com o Bolsonaro é a primeira vez na história, etc. E o Moraes, por que o Moraes ele criminalizou a vigília do Flávio? Só para deixar bem claro aqui. É porque ele quer acabar com o movimento do Bolsonaro. Então o Bolsonaro está inelegível. Quem é que pode concorrer? Eduardo. Colado na militância. Pesquisas falam que o Bolsonaro transfere mais de 90% dos votos dele para mim, se eu concorrer à presidência. O que eles estão fazendo? Estão se expondo, indo no ridículo de me acusar por um crime de coação. Aí com o Flávio Bolsonaro começou-se a suscitar isso também. Ah não, o Eduardo está nos Estados Unidos, fala que não volta, que senão vai ser preso. Então, talvez o Flávio seja uma alternativa bem próxima do Jair Bolsonaro. Aí o que o Moraes faz? Ele criminaliza uma vigília, que ocorreu diversas vezes enquanto o Lula era preso. Uma vigília que é um ato ecumênico religioso, e ele prepara o terreno para ir para cima do Flávio. E aí tem uma imprensa prostituta, principalmente um grande veículo de comunicação, que trata isso como normalidade. Só que é o seguinte, eu estou alertando para o quê? Né? Depois a gente retoma aqui a questão de El Salvador. O que eu estou alertando? É do perigo que o Brasil está correndo. Tem um país na América Central que se chama Nicarágua, que ninguém reconhece a eleição. Por que ninguém reconheceu a eleição da Nicarágua? Porque o atual ditador, o Daniel Ortega, ele prendeu 7 opositores políticos. Se o Moraes prende Bolsonaro, ele praticamente está me decretando ao exílio, né? Ele não vai me prender porque ele não pode. Se ele pudesse, até me torturava, igual está fazendo com meu pai. Bolsonaro, Eduardo, Flávio. Quem é que vai reconhecer uma porcaria dessa como democrática? Entendem? Assim, e a gente está alertando, está falando, olha, vai dar problema. Vou ser educado aqui, não vou usar a palavra que eu usei na tribuna outra vez, não. Pode falar vai dar problema. E os caras estão... Mas você acha que no depoimento que foi colhido dos generais do Exército, né, nenhum deles negaram a trama do golpe? Que havia um golpe, rolou um golpe. O que você pode me falar sobre isso? Eu quero que você me diga onde é que tem um paralelo no mundo de 1.500 pessoas, velhinha, vendedor de algodão doce que foi preso, uberista, todo mundo sem nenhum tiro, sem nenhuma arma apreendida, fossem dar um golpe.
Pô, cara, Eu vou fazer o calma aí, seguinte. vamos lá. eu vou Você acha que o Bolsonaro convencer. deixou de ser presidente, esperou para dar um golpe, passou 4 anos lá. Ele esperou quando ele não era mais presidente. Antes de sair da cadeira, ele nomeou os chefes de força que o Lula indicou. Aí, antes dele passar a faixa, ele viajou para os Estados Unidos. Aí depois, num domingo de janeiro, que é férias em Brasília, né? O Alexandre de Moraes estava em Paris, na França. Aí ele vai e manda sua tropa de 1.500 pessoas desarmadas, entre elas crianças, velhinhas, etc. Para dar um golpe, isso é praticamente um crime impossível. Não existe isso. Não, Mas tenta convencer. Eu vou convencer você, ó. Você, Por meu irmão. favor. Você topa dar um golpe com 1.500 velhinhas? Você acha que vai dar certo? Não, eu não, mas a questão É óbvio. é que eu tô falando assim. Não, mas eu falo assim. O que o é qual um canhão, com um avião, com blindado, com mas tropas. essa conversa não rolou com o exército. Isso não aconteceu. Não. Ninguém chamou os generais do exército, falou assim, ó, vamos tentar fazer algo, vamos tentar tomar o poder, não vamos reconhecer as eleições, o resultado delas. O que ocorreu... O que ocorreu foi o seguinte: Jair Bolsonaro se consultou com seus assessores, né, alguns deles militares, sim. O que pode ser feito? Chegamos a essa situação. O que pode ser feito? Né? As eleições ocorreram de maneira totalmente sem transparência. Vale lembrar que o Barroso, quando era presidente do TSE, interferiu no Congresso para não deixar aprovar o voto impresso. Eu só não sei a quem que faz mal mais transparência no processo eleitoral. Inclusive, essa bandeira é originalmente de Leonel Brizola, do PDT. Começou lá nos anos 80, mas enfim. Ocorreu essa eleição totalmente conturbada. O pessoal está revoltado. Pedimos uma investigação ao TSE. O Moraes do TSE nos multou em 22 milhões de reais. Porque a gente fez o mesmo pedido que o PSDB em 2014. Vocês vão lembrar que em 2014 o PSDB fez o mesmo pedido e chegou à mesma conclusão, que é o quê? As urnas são impossíveis de serem auditadas. Aí o que o pessoal falou para ele? Bolsonaro, olha, não vejo como. Estado de sítio não pode, por causa disso e disso, acho que não vai dar certo e tal. Beleza. Passou a faixa, Lula tomou posse, foi diplomado. E cadê o golpe? Porque o Bolsonaro foi 4 anos chefe supremo das Forças Armadas. Se fosse para dar um golpe, ele teria dado ou na pandemia, que foi um estado totalmente caótico e excepcional, onde as pessoas não podiam nem sequer ir à rua, momento perfeito para você tentar fazer algum tipo de arbitrariedade. Não faz absolutamente nenhum sentido nisso. É pura narrativa. Se tivessem dado um golpe, quem é que seria o ditador? O cara que estava nos Estados Unidos? Até mesmo as pessoas que estavam lá no 8 de janeiro, tem muita gente ali que era revoltada com Bolsonaro. O próprio general lá do Punhal Verde e Amarelo, o Mário Fernandes, nas conversas de WhatsApp, ele era bravo com Bolsonaro, queria que Bolsonaro tomasse outra atitude, sei lá o quê, e ele era bravo. E aí o grupo desse cara não conseguiu implementar um golpe, segundo o relatório da própria Polícia Federal, porque um dos agentes não conseguiu pegar um táxi. Eu falo, cara, é difícil até eu explicar isso para um americano aqui, sabe, para um gringo. Ô Eduardo, e diante de tamanha injustiça, igual você tá falando aqui, cadê os aliados do seu pai? Cadê o Tarcísio que seu pai apoiou, né, para o governo de São Paulo? Cadê outros governadores que andaram do lado do seu pai? Cadê todos os deputados que andaram do lado do seu pai? Cadê os aliados do seu pai diante de tamanha injustiça, igual você está contando aqui? Na verdade, né, existem vários grupos, né, existem várias divisões dentro desse bolo que você colocou, né, as pessoas que apoiaram Bolsonaro e etc. Mas existe uma parte das pessoas que querem o quê? Que estão gostando de ver, não são de esquerda, mas estão gostando de ver o Bolsonaro preso, porque o Bolsonaro preso, ele está sendo ameaçado a quê? A ter uma vida dura, né, uma cadeia mais rígida, caso ele não apoie um candidato de centro. Exatamente. Então, por exemplo, muita gente que durante o governo Bolsonaro até fechou com a direita e votou pautas a favor do presidente Bolsonaro, atualmente está numa posição assim. O que acontece? Se perguntar para ele, ele vai falar, não, sou Bolsonaro. Não. Por que ele vai falar que é Bolsonaro? Porque ele está olhando a eleição do ano que vem. E ele sabe que ele não tem como pisar no campo da esquerda, então esses 49% do Bolsonaro, sou Bolsonaro. Mas no fundo, ele está torcendo para o Bolsonaro indicar outra pessoa. É por isso que as matérias que saem em diversos veículos de comunicação profissional, né, tradicionais da grande imprensa, cada um deles representa um porta-voz, né? O Lauro Jardim fala muito com o mercado financeiro, outro fala muito com o STF, outro fala muito com não sei quem, e ali você consegue perceber esses recados vindo.
é gente falando que, não, a minha pauta, a proposta para a presidência da República, número 1, é a anistia. Eu falo assim, calma aí, guerreiro. Então, daqui até a eleição quer dizer que você já desistiu da anistia? Você está falando que isso vai virar pauta eleitoral? Então, na verdade, o que falta, sim, são pessoas de valores, de caráter, né, para falar, olha, isso foi injusto. Porque a sua dúvida, Rodrigo, perdão. Porque a sua dúvida, Rodrigo, ela é legítima. Por quê? Porque não existe um coro uníssono falando para a sociedade, explicando isso que eu e o Paulo Bilinski acabamos de falar. Então, muita gente fica martelando, repetindo, entra na cabeça da pessoa e ela realmente começa a achar, houve um golpe. Como? Não sei. Mas se saiu aqui, nesse veículo de comunicação, eu vi aquele parlamentar ali, eu vi isso daqui na esquina, aí a pessoa tem aquilo dali como verdade. Entendeu? O Nicolas é braço direito de seu pai, e aqui em Minas, ele, acho que ele foi o deputado mais votado do Brasil. O cara tem uma influência absurda, um capital político absurdo. Você acha que ele poderia fazer algo mais pelo seu pai? Na defesa dele? Eu acho que ele é o maior, ele é disparado o maior canal de comunicação dos deputados federais, tá? Mérito dele, do marketing digital dele. Eu acho que ele poderia ter, enfim, se engajado. Ele defende meu pai, tá? Só para deixar bem claro aqui. Sim. Mas ele poderia ter se engajado mais na nossa atividade aqui dos Estados Unidos. Porque, ora, se dentro do Brasil o Moraes comanda em tudo, o Moraes mandou a Polícia Federal para casa do pai do Hugo Mota, botou o Hugo Mota na coleira, né? Fica puxando o rabo preso de todo mundo ali do Senado. Tem até gente que diz que, não sei, né? Altas pessoas ali do Senado têm rabo preso no STF, enfim. Não quero acusar ninguém de nada, mas é o papo que rola. E ao que parece, é muito verdade. Então, se dentro do Brasil a gente não tem solução, que tal você aprovar o burro de carga aqui, que está sozinho gastando dinheiro do bolso há anos para construir um relacionamento e está conseguindo trazer um bombardeiro B-2 dos Estados Unidos no Brasil? Porque o Trump ele fez 3 levas de visto, ele sancionou o Moraes, ele sancionou a mulher do Moraes, ele fez carta direcionada ao Lula, deu até a tarifa que a gente não tinha pedido, né? Mas beleza. E um monte de outra coisa. Post em rede social. Pergunto, o que o Brasil conseguiu entregar de resposta para aquelas pautas que o Trump reclamou na cartinha dele, endereçada ao Lula em 9 de julho, quando ele botou a tarifa? A reclamação do Trump era perseguição política a Bolsonaro, seus familiares e seus apoiadores, Big Techs, né? Censura e estão preterindo as empresas americanas de Big Tech no Brasil, e depois uma crítica às nossas eleições. O que o Brasil deu de volta? Então, cara, assim, não existe salvador da pátria, né? Não existe milagre. Eu acho que ainda vem muita coisa daí dos Estados Unidos, tá? Eu sou muito esperançoso e eu, particularmente, vou seguir fazendo meu trabalho, até por uma questão de justiça. O Zema, quando ele me criticou, eu achei que ele fosse pedir para eu falar desculpas para Alexandre de Moraes por ter dado lei magnífica no Moraes. O governador lá, o Mauro Mendes, não, porque Eduardo tá fazendo besteira. Eu fui o primeiro cara a contribuir, a levar consequências a um ditador que nego se borra de falar o nome do cara num post. Aí o cara me exilou, congelou minha conta, congelou a conta bancária da minha filha, fiz uma mala de 7 dias para passar o carnaval nos Estados Unidos, nunca mais voltei para casa, fechei minha casa, tá meu cachorro lá no Brasil. Por quê? Porque eu assumi os riscos e as consequências. E eles tinham certeza que eu ia voltar para o Brasil. Tomaram uma banana, uma bananinha. E aí eu tô aqui, e eu já sei que o Moraes nos bastidores está falando que quer me pegar, até outras coisas mais severas que eu não vou falar, porque, enfim, vou preservar minha fonte. Ô, Eduardo, a gente tá caminhando muito por esse assunto, Bilinski. Bom, é a última, depois a gente volta para El Salvador, a gente tem que falar de El Salvador. Aí. Mas assim, cara, eu tô vendo muitas pessoas falando que quanto mais você estimula o Trump para fazer algo pelo Brasil, mais o Lula cresce. Tipo assim, você tá aumentando o capital político do Lula, diminuindo o capital político do seu pai. Tem gente falando aqui no Brasil que você é o camisa 10 do Lula hoje, velho. Na moral, quem na deu moral. a oportunidade do Lula de abraçar a soberania nacional, sabe, a identidade, que era uma bandeira de vocês, sabe? O Lula tá mais forte do que isso nunca agora, pro ano que vem, pô. Negativo. E vocês acham, então, que o certo é eu ficar quieto? Porque ficar quieto, os caras estão cada vez mais à vontade. Eu tanto não sou o camisa 10, isso é tão esdrúxulo, que eles estão me caçando. Se eu fosse o camisa 10 do Lula, etc., eles estavam me deixando livre.
até para, quem sabe, concorrer à presidência da República e me detonar na eleição. Mas não, quero me tornar inelegível. As acusações que eu recebi foram de mais de 20 anos de cadeia. Ele não deixa, né? Ele faz de tudo, tanto o Lula quanto o Moraes, porque é o mesmo ecossistema, para tentar me isolar, para tentar me deixar de lado. Aí fica essas notinhas de jornal, né? Não, o Eduardo tá de brigão, tá dividindo a direita, etc. É porque é para tentar me fazer parar. Só que eu já percebi e eu não vou parar. Você fala alguma coisa aí, Bilinski? É que eu acho que o comentário, a leitura de que o Lula cresceu com a sanção imposta pelo presidente Trump, na verdade, ele não cresceu com a sanção, ele cresceu com o quanto ele pagou a mídia brasileira para dizer que o Trump estava errado. É exatamente esse o ponto. Então, todo o dinheiro que ele gastou, o seu dinheiro, o meu dinheiro, o dinheiro do Eduardo, de todo mundo que está assistindo, pagando mídia para que a massa ignorante do Brasil achasse que o Lula estava certo e que os Estados Unidos é o inimigo, que é uma narrativa que a esquerda ama, né? Morre de paixão. O inimigo são os Estados Unidos, o inimigo é o capitalista, como é que aquele seu amigo lá fala? Imperialismo americano, né? Essa, cara, é aquela sementinha que o seu professor de geografia plantou na sua cabeça quando você tinha 12 anos de idade e que agora vem o Lula e joga uma aguinha lá e faz sentido. Nossa, soberania. Qualquer pessoa com meio cérebro consegue entender que não. Então, assim, não vamos achar que a narrativa que o Lula pagou para ser disseminada, ela foi uma oportunidade que o Eduardo deu para o Lula. Na verdade, é uma oportunidade que o Lula utilizou para ele mesmo, como ele faz todos os dias. Você consegue assistir Netflix, Prime Video, Apple TV ou qualquer outro streaming sem assistir uma propaganda do governo federal? Não, eu te entendo, assim, o governo com certeza tá gastando fundos para melhorar a imagem dele. Mas também, ao mesmo tempo... Você, né, não, meu sim. irmão? Mas ao mesmo tempo você porra. vê negociações que parece que não tem dinheiro público. A hora, por exemplo, teve uma reunião do Lula com o Trump, onde o jornalista pergunta do presidente Bolsonaro, falou, ó, e aí o Bolsonaro? E ele desfez, fez que não ouviu. Não. Qual e foi seguiu em frente. a palavra-chave que o Lula, o Trump usou para descrever o Bolsonaro? O que falou? Um homem honesto. Sim. Você falar para um ladrão condenado por corrupção que Bolsonaro é um homem honesto, meu irmão, é dar na cara do Lula, tapa que se dá em puta, tá? Falando com o português bem tranquilo aqui, entendeu? Assim como o Trump faz isso com todas as pessoas que ele não gosta, ele fala na cara. Então, o Bolsonaro é um homem muito honesto. Ele falar isso do lado de um bandido condenado por 30 juízes diferentes, meu irmão, pelo amor de Eu Deus. vou te falar, teve um peso. O Trump, ele falou, né, diversas vezes, de maneira elogiosa ao Jair Bolsonaro, inclusive. Depois a gente vê aqui uma tradução, mas essa aqui é a carta original do Trump para o Jair Bolsonaro, elogiando. Carta do presidente Trump para o querido e honrado Jair Messias Bolsonaro. E os fatos não negam. A Magnitsky continua aí, as tarifas, né, que a gente nunca lutou contra, inclusive a gente trabalha contra, né, para reverter e excepcionar cada vez mais produtos brasileiros, continua aí. Na semana que ele encontrou com o Lula, ele deu a Magnitsky lá na esposa do Moraes, e um dia antes do encontro, o secretário do Tesouro, é o equivalente ao nosso ministro da Economia, né? O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, no meio da coletiva de imprensa, relembrou que o Moraes estava dando ordens de censura contra cidadãos americanos. Então, o mundo dos fatos é muito diferente do mundo da narrativa que uma grande imprensa, né, insiste em tentar colocar adiante. Que narrativa que é essa? O Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo já eram. Vou perguntar para vocês, se vier semana que vem uma ação dura dos Estados Unidos contra o Brasil em resposta à prisão do Jair Bolsonaro, será que essa mesma imprensa vai falar que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo voltaram com tudo? É claro que não. Porque eles são pagos não para dizer a verdade, eles são pagos para dizer o que é conveniente ao governo Lula. Essa que é a diferença. E o Bolsonaro nunca fez isso. O Bolsonaro nunca despejou bilhões do nosso dinheiro para a imprensa.
E quando tinha alguma propaganda que fosse, negócio de vacinação, etc., a gente falava, ó, o gabinete do ódio. Ah, não sei o quê. Enfim, existem dois governos, um que colocava o interesse dos brasileiros em primeiro lugar e o atual, que insiste, né, em colocar narrativas para se perpetuar no poder. Certo. Tem alguma coisa aí, Robertinho? Então, Volta mas aí. o que eu acho que a galera grilou e o que eu acho que virou algo capital político, Eduardo, assim, e essa parte a gente tem que deixar, acho que é a parte mais limpa que a gente tem que trazer nessa história. É que foi o problema, foi a taxação, não foi o Magnitsky. Eu acho que o Magnitsky, a população brasileira, de forma geral, entendeu que era muito significativo, que era a única forma, talvez, de barrar um excesso, porque não vamos entender que não vou colocar como errado, mas a gente percebe alguns passos onde o Supremo, a grande maioria da população não enxerga como correto. Mas na taxação, sim, a galera se incomodou muito porque afeta diretamente o brasileiro. E o que teve aqui, pelo menos noticiado, é que você apoiava também a taxação. E aí, mano, é tipo assim, pau na bunda dos outros é divertido pra quem não tá aqui. E parece que o Trump removeu essa taxação agora, Entendeu? né? Que o Lula falou com ele. Sim, aí o Lula foi lá e resolveu o problema pra gente. Não, parece que o Lula resolveu. o Falou, não, tá tudo certo aqui, tá negociado, não tem taxação. É o que o povo tá falando, Vinícius. É o que chegou que é sério, mano. Não, e agora que é o que eu tô contando pra vocês. O que Sim, o é verdade. povo E é verdade, a nosso sua lado tá percepção é vindo. verdadeira. A sua percepção, Roberto, ela é verdadeira. Porque a única arma que eu tenho contra lutar essa narrativa, às vezes o Lula ele dá pancada de 300 milhões de reais pra imprensa, cara. Eu sou Eduardo Bolsonaro, eu tô com meu salário congelado, aliás, não pinga salário na minha conta desde março. E tem gente que acha que eu recebo salário até hoje. Mas vamos lá. E se eu receber esse salário até hoje? Nem 30 mil líquido, que é um baita salário sensacional e nunca atrasa, não estou reclamando disso não. Mas 30 mil líquido de Eduardo Bolsonaro, porque eu não tenho apoio do meu partido, contra 300 milhões do Lula. Quem é que você acha que a Globo, o maior canal de comunicação do Brasil, vai falar a favor? É claro que é dos caras lá. Entendeu? Agora, Robertinho, vamos lá. A sua percepção ela é verdadeira e obrigado pela oportunidade de deixar eu falar um pouco sobre esse assunto. Você já viu, ou melhor, desafio a vocês que estão me assistindo aqui nesse momento, a ver alguma postagem minha pedindo tarifa antes de 9 de julho, que é quando o Trump implementou. O negócio é que quando é apresentado para o presidente dos Estados Unidos um problema, ele tem diversas coisas na mesa dele. Ele tem tarifa, ele tem Magnitsky, ele tem cancelamento de visto, ele tem IEPA, ele tem mandar porta-aviões, como ele está fazendo com a Venezuela, ele tem 1 zilhão de coisas na mesa dele. O Trump, eu tenho que admitir que ele tem muito mais experiência do que eu. Ele está no 2º mandato de presidente dos Estados Unidos. Um cara que tem 70 anos de idade, há décadas no mercado financeiro e um homem de sucesso. Então, se ele preferiu pegar a tarifa para pressionar a elite financeira brasileira, não sou eu que vou falar, cara. A gente está tomando um problema atrás do outro aí na nossa democracia. Ninguém consegue dar jeito. Né? O parlamento tem dificuldade. Dentro da Suprema Corte, esqueça, os caras dominam. Aí quando vem alguém de fora e surge alguma pressão, você imagina ele chegar e falar, não, acabou, volta com isso daí. Eu quis fazer daquele limão uma limonada. O que eu falei? Vamos pressionar os grandes empresários brasileiros, que esses caras têm no telefone todo mundo do STF, porque não existe poder que se sustente sem uma elite financeira apoiando. E o Trump sabe disso, porque ele vem da elite financeira americana. Aí o que os nossos brilhantes parlamentares fizeram? Fizeram uma comitiva, né? Tereza Cristina, Esperidião Amin, vieram bater a porta dos Estados Unidos. Aí veio a FEBRABAN, veio a CNI, pagaram alguns milhões de dólares para escritório de lobby, escritório de advogado, etc. Conseguiram se encontrar aqui com o número 2 do State Department, um homem chamado Christopher Landau. Aí o que o Christopher Landau falou para os empresários brasileiros? A mesma coisa que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo falam. Nem precisava gastar 2, 3 milhões de dólares, era só nos seguir nas redes sociais. Pressionem Brasília, não pressionem Washington DC, porque o problema está em Brasília. Leiam a carta do Trump. Então eu fico aqui sozinho, esgoelando, né, para tentar me comunicar com a elite política brasileira, e ainda assim, né, aí começa, não, o Eduardo está fazendo besteira, não, o Eduardo está arranjando briga, não, o Eduardo não sei o quê. Então, ao que parece, o Brasil vai ter que sofrer um pouco mais até sair dessa questão, porque eu finalizo dizendo o seguinte: se o Brasil chegar numa eleição onde os principais líderes da oposição não podem concorrer, há um seríssimo risco da eleição brasileira não ser reconhecida pela comunidade internacional.
Quando isso ocorre, o Brasil ele fica com a mesma chancela da Venezuela, da Nicarágua e de Cuba, ou seja, vira uma ditadura. Eleições não reconhecidas. Em uma ditadura, meus caros, não há geração de riqueza. Numa ditadura saem os perseguidos políticos, saem quem tem dinheiro, saem os investimentos, saem os empregos. É por isso que a Venezuela está nessa pindaíba, Cuba também. E os caras ficam ali dentro trabalhando narrativa. É isso que eu quero evitar. Então, e aí pensando na continuação política, com a rivalidade que tem que existir, se você tiver uma ditadura, se você tiver um poder hegemônico de um lado só, isso a gente sabe que os interesses vão atender pouquíssimas pessoas. Quem vai geralmente contrapor é o adversário que está ali do outro lado e que também tem força política. Seu pai inelegível, você fora, o nome mais forte que vocês têm aqui até então era o Tarcísio, né, como prospecção de nome, derivado do nome que seu pai deixou. Você é contra o Tarcísio hoje. O que a gente faz então? Onde vai ter um esteio político aqui que não seja... que seja alguém que realmente pode assumir o posto do seu pai, já que hoje ele é inelegível? O problema é o seguinte, nosso problema chama-se Alexandre de Moraes, né? Eu nem acho que o Lula é o maior problema hoje, né? O Lula, inclusive, ele tem que pedir bênção ao STF para muita coisa do que ele faz. O Tarcísio, ele é uma pessoa que acredita ainda no diálogo. Ele acha que dá para dialogar. Ele faz um discurso na Avenida Paulista que não se sustenta 2 semanas. Aí ele vai lá, praticamente pede desculpa para conversar com o Moraes. Essa conduta de querer buscar o diálogo com o Moraes, não vamos falar muito, porque senão o Moraes vai ficar bravo, vai vir mais arbitrariedade, a realidade se impõe. Isso é que nos colocou até aqui. Por que a gente conseguiu aplicar uma lei Magnitsky no Moraes? Porque a gente conseguiu falar, se expressar e mostrar as diversas, né, ilegalidades que o Moraes cometeu. Matou o Clezão, prendeu o Daniel Silveira, não respeitou a anistia do presidente Bolsonaro, o indulto ao Daniel e assim por diante. Então, nesse processo todo, nós perdemos muito tempo e possibilidade de expor o Moraes. Que se nós tivéssemos feito esse dever de casa, talvez hoje a Europa estivesse sancionando o Alexandre de Moraes. Não tivesse condição, né, ou estivesse constrangido hoje em dia a União Europeia para não e obrigados a dar uma pancada no Moraes também, deixando ele cada vez mais fraco e mais isolado. Então, o meu problema com o Tarcísio não está na gestão, eu acho que ele é um bom gestor, eu acho que ele tem vários aspectos positivos. Mas eu tenho que esclarecer para as pessoas que confiam em mim que, cara, se colocar uma pessoa que acredita no diálogo, serão mais 4 anos desse problema se arrastando. Não será a solução. É isso que eu estou falando. E eu apresento o nome. Por que não fala do Flávio Bolsonaro? Qual o problema com o Flávio Bolsonaro? Senador, é deputado estadual lá no Rio de Janeiro desde 2002, pai de família, etc. O cara fala, inclusive, bem da segurança, estava com a gente, presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, senador mais votado do Rio de Janeiro. Por que insistem em apagar o Flávio Bolsonaro? Porque há um direcionamento tentando ser dado para o Tarcísio. Essa é a verdade. Ô Bilinski, voltando aqui para a pauta desse episódio aqui, que é a pauta de El Salvador, né? Muitos falam que quando o Bukele aplicou as políticas dele em El Salvador, ele começou a fazer encarceramento em massa dentro de El Salvador. Uma cartilha, construção, construção de presídios, tudo, né? Então vamos lá, vamos explicar o encarceramento. Eu vou ser o mais conciso possível. O El Salvador concluiu exatamente... primeiro, as semelhanças entre o Brasil e El Salvador são gigantescas, sabe? E isso me fez refletir muito sobre o que é o povo da América Latina. Nós somos diferentes e nós temos algo em comum, né? A questão latina é algo importante para o Brasil e todos os países, eu acho que até Estados Unidos, dos Estados Unidos para baixo, meu irmão, a gente tem muita coisa em comum. E a visita a El Salvador deixou isso bem claro. Quando a gente entende que El Salvador parou de se preocupar com o crime, somente o indivíduo que pratica o crime, e passou a se preocupar com a organização criminosa, El Salvador deu um grande salto qualitativo e quantitativo de segurança pública. Hoje, se eu sair daqui, entrar numa delegacia da Polícia Civil e perguntar assim, o que vocês estão investigando? Eles estão investigando o furto praticado, o roubo praticado, o tráfico de drogas, o homicídio. E eles estão buscando o quê? Eles estão buscando uma pessoa.
Eles estão buscando o cara que furtou, o cara que roubou, o cara que matou, o cara que traficou droga. O que que El Salvador fez que é o grande salto de inteligência? Olha, beleza. Quem é o grande inimigo? O grande inimigo é a organização criminosa. A partir do momento que você diz, beleza, a organização criminosa, o PCC, o CV, o TCP, os amigos dos amigos, a família do Norte, esse é o inimigo. Tá bom, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que acabar com eles. Como é que a gente acaba com eles? A gente tira os caras da rua. Tira da Prende rua. todo mundo. Prende todo. E aí, nossa, mas então ele saiu prendendo todo mundo. Ele prendeu um maluco que tinha tatuado no peito, MS-13. E tinha tatuado na cara, MS-18. E esse cara, ele não é um trouxa que tatuou porque ele achava bonito. Eu tenho um monte de tatuagem que eu acho bonita. Não é isso. Ele tatua somente o indivíduo iniciado na organização criminosa. Aquele homicídio, aquele cara que praticou um homicídio, ele matou para poder fazer parte dessa família criminosa. Você Hoje tira no esse cara Brasil- da rua, meu irmão. Hoje Calma, no calma, olha Brasil... só. Desculpa. Ele tá, tirou desculpa. 20 mil caras da rua. 20 mil. E o crime acabou. Você acha que o crime acabou por quê? Porque não existe mais organização criminosa. Ninguém mais quer fazer parte de organização criminosa. Quando o cara pensa assim, caralho, eu vou ficar 20 anos naquela cadeia, eu não vou entrar nessa porra não, não vai dar pra mim não. Eu vou arrumar um emprego aqui, um trampo que tá melhor. Esse é o grande salto. Hoje no Brasil a gente tem quantos membros de facção soltos em No território estado nacional? de São Paulo são 40 mil, no estado do Rio de Janeiro são entre 50 e 60 mil. Tá. Provavelmente, 100 mil, se a gente for prender todo mundo que precisa prender no Brasil, Vamos a pôr gente vai ter que duas- construir mais... Duas cadeias. Duas cadeias no Dois Rio de Janeiro, presídios. duas cadeias em São Paulo. O Secote custou 700 milhões de reais. Cabe 40 mil presos. Dá 3.700 reais por preso. Essa conta tá feita. Já tem a contabilidade feita, então. Eu E já tem não dei vai a conta precisar- penitenciário. Não vai precisar aumentar o imposto do brasileiro Não, a para fazer conta isso. É só tirar do fundo penitenciário. O dinheiro já tá lá. Ô, Tem Bilins, 7. Já tem o Eduardo dinheiro pode para me fazer corrigir. isso? O Eduardo pode me corrigir, mas eu acho que é 7 bi que tem no fundo penitenciário, Eduardo. Eu posso estar errado. não, mas me fala uma coisa. Eu tô Você me pegando aqui contou agora o que no ChatGPT. começo aqui que o Lula cortou 20%, né, do investimento de segurança. Sim. 20%. Em um ano, esses 20% corresponde a quanto aproximado aí? eu vou te 20% do falar orçamento em segurança. Não. É o orçamento da União voltado para a segurança pública. Voltado para segurança, sim. Ele tirou Isso. 20% do que era do 20%. ano anterior. Do ano Então, anterior quanto também. é esse valor aí? Não Só é pra da, mim não é entender. da Esse- já média, vou te da dar. média histórica de Esses investimento 20% que ele Não. cortou é o suficiente pra fazer isso, não é não? Não, sobra muito. Olha aqui, ó. É isso. A média anual do Bolsonaro era de 1,78 bi, tá? Certo. Não, eu tô com o gasto errado. Um segundo. Aqui. O gasto federal em segurança pública caiu de na ordem cerca de 22% em 2023 em relação à média dos 4 anos de Bolsonaro. Então, você faz a média do governo Bolsonaro, você vai encontrar o valor anual. O valor anual de 2023 é 22% menor do que a média anual do governo Bolsonaro. Mas veja, você não precisa tirar um real do orçamento bolso do federal para brasileiro. construir, porque você já tem o dinheiro no fundo penitenciário nacional para construir cadeia que o pessoal não constrói, o Lula não constrói, porque ele quer manter uma situação de superlotação para que com o programa Pena Justa ele possa colocar mais bandido solto. Porque eu vi a foto de vocês lá em El Salvador, a diferença da estrutura de um presídio de El Salvador é totalmente oposto da Você sabe realidade qual nacional, que é a né? diferença? A diferença é que lá eles perguntaram pro policial penal. Perguntaram pro policial penal. Pro diretor, que tem 24 anos de polícia penal. Diretor, como que o senhor acha que tem que construir uma cadeia boa aí? Fala aí pra nós, como é que As faz? pessoas que entendem foram as pessoas que deram opinião no que tinha Cara, que ser cadeia feito. no Brasil, meu irmão, é prédio adaptado, porra.
E ele construiu em 7 meses. O que você pesquisou aí no chat GPT, Eduardo? O que você achou aí o número aí? Não, eu tava vendo a questão dos valores. Tem um dado aqui que é relevante, né? Há um dado relevante de que entre 2016 e 2023, cerca de 1,1 bilhão de reais repassados via fundo penitenciário aos estados ficou parado. Ou seja, com 1,1, você já constrói um secote e sobra um pouquinho já para o próximo. Eu acho que a questão mais relevante aí não é nem a dotação orçamentária. Né? É para onde é que vai isso? Porque o cara pode botar ali bilhões e mandar tudo para a ONG de direitos humanos. Né? Vai dizer que foi gasto rubro para a segurança pública e, na verdade, não foi para nada. O governo, inclusive, do PT faz muito isso com a educação. Eu lembro uma vez o ex-ministro do Temer da Educação, né, o Mendonça Filho, ele falando que, olha, durante o governo do PT aumentou muito o gasto de educação, investimento em educação. Mas e aí? Isso resultou em benefício? Não. O Brasil piorou cada vez mais nos rankings internacionais. Então, na verdade, lá em El Salvador é a vontade política. O que a gente tem que compreender é que o Lula tem capital político nas cadeias. Né? O Marcos Valério, um pouco antes da eleição de 2022, fez uma delação premiada onde ele falou que lavou cerca de 100 milhões de reais, né, de organização criminosa e que depois esse dinheiro acabava indo para o PT. Se você olhar o Hugo Carvajal, que era o cara da inteligência do ditador Hugo Chávez da Venezuela, está preso nos Estados Unidos hoje, Hugo Carvajal, ele fala, era mala de dinheiro que ia para embaixadas. Por que embaixada? Porque uma mala que vai para uma embaixada é uma mala diplomática, ela não é passível de ser fiscalizada, ela tem imunidade diplomática. E assim, eles faziam dinheiro circular para ir para a campanha dos companheiros. Ou você acha que o BNDES construiu o metrô em Caracas, Porto de Mariel em Cuba, 600 milhões de dólares, e isso daí foi porque ele acha que Cuba é uma grande plataforma exportadora de tabaco e banana? É óbvio que não. Não faz sentido ter um porto em Cuba. Porto em Cuba é para quê? É para tráfico de drogas e para dar dinheiro para o coleguinha dele, Fidel Castro. Então, uma pessoa dessa jamais combaterá o crime. Qualquer projeto da segurança que venha do Lula, você não precisa nem olhar, já pode jogar na lata do lixo. Bom, eu na minha opinião... Você sabe que o Boulos me processou? Ele me processou por causa de um discurso que eu fiz no plenário, na Câmara dos Deputados. Ele concorreu a prefeito em São Paulo e eu falei assim, o Boulos venceu a eleição dentro dos presídios. Ele foi o candidato a prefeito mais votado nos presídios da cidade de São Paulo. E é verdade. E ele me processou, esse filho da puta me processou por falar a verdade. Você sabe que, na minha opinião, eu acredito muito que a lavagem de dinheiro tem que ser combatida, assim, sabe? Entender para onde que vai o dinheiro é fundamental para você minar as facções. Tá, né? Deixa eu te fazer uma melhor pergunta. Melhor você combater o crime de colarinho branco do que talvez... Eu entendo que os dois têm que ser feitos, mas o crime de colarinho branco é essencial. Calma, deixa eu te fazer uma... Porque você tá repetindo um discurso de que o foco da segurança pública deve ser naquilo que é relevante, que é a lavagem de dinheiro que alimenta um sistema criminoso, tá? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Se a gente conseguir confiscar agora, assim, ó, tá? Eu faço com essa mão, porque como eu não tenho o dedo do meio, eu não consigo fazer com essa. Então, ó, aqui, a gente confiscou todo o dinheiro do PCC no Brasil. O PCC acabou? Provavelmente. Não. Provavelmente. Tá todo mundo aqui, caralho. Ele precisa o cara, de no dinheiro. dia seguinte, você não conhece ninguém que começou do zero. Ele precisa de dinheiro para operar. O cara começa do zero. O cara começa do dinheiro zero. Pra operar. O ladrão ainda tá lá. Se você secar a mina, não tem como. Meu irmão, isso é a prova de que em El Salvador caiu só o homicídio ou caiu todos os crimes? Todos os crimes. Todos, absolutamente todos. Por quê? Porque não tem mais ladrão na rua. Você entendeu? Porque a questão não é combater a questão. Eu concordo, tem que combater o crime de lavagem também, porque parte do mecanismo. É uma das engrenagens e é importantíssimo, com certeza, não tenho dúvida disso. Agora, quando você combate a organização criminosa, você combate o motor inteiro, onde dentro estão todas as engrenagens. Eu vou dar um caso aqui. Vamos supor que um bandido do PCC olhe para o delegado Paulo Bilinski, falou, a missão é matar o cara, vai matar o Bilinski. Ele vai pegar essa arma com o PCC, se ele for preso em flagrante pela polícia, ele vai ter um advogado do PCC para prender ele. Então o que ele está fazendo? Ele está agindo em nome do CNPJ do PCC. Isso daí
é o que basta em El Salvador. A relação dele atuando para a organização criminosa já faz ele começar com 20 anos de cadeia. Então, esse é que é o pulo do gato que o Bilinski estava tentando falar. É igual uma franquia. Se eu abrir aqui um podcast Três Irmãos aqui nos Estados Unidos, vocês vão me falar a pauta, vocês vão mandar financiamento para eu comprar o microfone, eu vou estar falando em nome de vocês. Então, a gente está o quê? A gente está fazendo uma empresa junta, tal qual eu seria uma filial. Esses agentes também. Quando você entra para o PCC, você comprou a franquia. Você já é um franqueado do PCC, talvez lá no interior de São Paulo, talvez lá na fronteira com o Paraguai, trazendo droga da Bolívia, seja lá o que for. Mas por fazer parte da organização, eu não tenho mais que provar, que é o que o Bilinski estava falando, né? Eu tenho que primeiro esperar o cara matar um policial para depois mandar ele para a cadeia. Não. Se esse cara já faz parte do PCC, ele já começa com 20 anos de cadeia. E depois você soma ali dentro os crimes que ele eventualmente tenha cometido. Então, El Salvador usou muito uma característica peculiar de El Salvador, que são as tatuagens. Basicamente, regra geral, para você entrar numa pandilha, que é uma gangue El Salvadorenha, você tem que ter 10 homicídios. Regra geral. MS-13, MS-18, qualquer coisa daqueles lá, 10 homicídios. Então, quando você pratica determinado tipo de crime, você é tatuado. Entrou na MS-18, entrou no PCC, vamos dizer, o cara bota assim, PCC. Vários deles tinham lá, MS, MS-18 e tal. Matou mais de 10 pessoas, era uma lágrima aqui no cantinho, preenchida. É assim, é o palhacinho. É assado, é a cruz. E se você faz uma tatuagem dessa, de migué, achando que é brabo, mas você não é do crime organizado, o crime organizado te mata. Então, a diferença, Eduardo, é que o PCC no Brasil é totalmente diferente das facções criminosas de El Salvador. Aqui a gente tem vários membros de facção que não tem tatuagem, que tá em Brasília, que é presidente de partido, do presidente do União Brasil, agora está sendo denunciado, né, para fazer parte do PCC. Né, sabe como é que a gente senador da isso? República, Faria Lima no PCC. E aí muita gente critica, por exemplo, o seu pai, que ele enfraqueceu a COAF, ele enfraqueceu a Lava Jato, que eram instituições que rastreavam essa lavagem de dinheiro no país. Quantos políticos o COAF prendeu? Fala pra mim. Não sei, eu tô perguntando aqui, eu não tenho essa informação. Mas que o Bolsonaro enfraqueceu o COAF, ele deu uma vida boa à política e botou o nego solto aí. Aí eu tô falando. Então, quantos o COAF prendeu? Meu pai não enfraqueceu absolutamente nada o COAF. O que tem de enfraquecimento do COAF? Posso fazer uma diferença entre a organização criminosa brasileira e a organização criminosa salvadorenha? Aqui claro. A gente está falando da espécie de organização. Eu só vou ter que sair para ir para outro compromisso aqui. Não, mano, então fala só da história de El Salvador ali, do que você tem da política, como é que ele conseguiu montar. Então, ele é o que eu falei, ele foi eleito presidente em 2019, em 2021 teve uma eleição de meio de mandato para o Legislativo, fez maioria no Legislativo, então ele começou a fazer as reformas. Né? Então, em El Salvador, quando uma pessoa, por exemplo, é presa com essas tatuagens conectadas com organização criminosa, ele pode ficar ali 1, 2, 3 meses preso, enquanto é juntado provas dessa relação dele com o crime. Mas isso quando tem a tatuagem é muito fácil a identificação. Mas tem outras pessoas que vocês bem disse, né? Não tem tatuagem, etc. E esse é o trabalho dos promotores. Né? O Bukele ele acabou nomeando também 44 juízes criminais que eles se dedicam exclusivamente a esses crimes do crime organizado. Porque lá tem uma diferença. Se é crime organizado, é o mesmo juiz que começa, faz toda a instrução do julgamento e dá a sentença. Se é um crime comum, né, se vamos supor, se é um roubo ou um furto sem conexão com organização criminosa, o cara segue o chamado rito antigo lá ainda, onde ele vai passar por um juiz de instrução, um juiz de garantias, aí o recurso, etc, e tal, e talvez até responda esse crime em liberdade. Então ele conseguiu fazer essa separação. E ele colocou tudo isso aí dentro da lei. Eu finalizo dizendo, quando ele fez o SECOT, ele também aprovou uma nova lei de telecomunicações, que é o seguinte: o presídio, ele não tem sinal de celular. Mas não é porque tem um bloqueador. A companhia operadora de telefonia celular, a TIM, Oi, Vivo, lá deles, que inclusive a Claro é a mesma, ela é que bloqueia aquele celular.
todo dia tem teste para ver se tem sinal de celular naquela região. Se porventura for identificado, né, que tem sinal, é uma multa milionária que quase quebra a empresa. Então não tem como o bandido pressionar o dono do presídio ou destruir o bloqueador de celular, porque a companhia é que faz esse tipo de coisa. Então é uma das diversas reformas que ele fez. Ele dobrou o salário da polícia, ele deu mais mecanismos para o policial conseguir trabalhar, ele praticamente dobrou o efetivo policial também. Então foram várias ações conjuntas que culminaram em transformar El Salvador do país mais criminoso do mundo, né, em taxas de homicídio em 2016. Se no Brasil a gente reclamou de ter ultrapassado de 30 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes, 30. El Salvador chegou a 102. Matavam por absolutamente nada. Depois quero até que o Belinsky fale aqui, que no presídio a gente falou, né? Uma meia dúzia de presos foram mostrados para nós e falaram pelo que eles foram condenados. Mas transformou El Salvador de país mais violento do mundo em 2016 para uma segurança igual à do Canadá atualmente, onde a taxa de homicídios está em 1,4. 1,4. Isso é taxa de, assim, alguns países europeus nem chegam a 1,4. Pessoal, vou ter que pedir licença aqui que eu vou ter que participar. Valeu, obrigadão. Obrigado. Eu tô gostando do bate-papo com vocês, cara. É legal. Vamos fazer o debate. Vamos fazer o debate. O povo quer debater. Né? Às vezes vai dar certo a Tabata e o Boulos. Se não for, eu tenho duas pessoas do Direitos Humanos que quer debater com vocês também, né? Não, mas me traga os políticos medalhões aí, porque às vezes vai trazer um advogado que tem pretensão política, ele vai querer debater com a gente para depois fazer corte, crescer aí na rede social. Eu quero Boulos e a Tabata. Boulos, bota a cara. Nossa, será que o Boulos vai afinar? Será que o Boulos vai correr? Não tem envergadura moral? Será que o Boulos não terá envergadura moral para peitar isso aqui? Belinsky, me conta. Valeu, viu, Eduardo? Obrigado. Valeu. Eduardo, obrigadão, meu irmão. Valeu. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. É muita coisa, né, Belinsky? Mas assim, a hora que o Eduardo vou falar tava... um bagulho pra você, meu irmão. Você viu como o Eduardo gostou desse bate-papo? A gente é mineiro, né? O povo gosta de conversar com a gente. Cara, vocês... É por isso que eu continuo voltando aqui, apesar de tudo, cara. Vocês são muito respeitosos. Vocês. Apesar de tudo. Não, mas a gente não pode falar. Apesar daquele Breno Altman lá. Mas apesar disso daí, vocês moram no meu coração. Vocês sabem disso, valeu, meu irmão. Obrigado. Vocês sabem disso. É foda. Não, a gente é a favor do debate 10, assim. E as dúvidas que a gente coloca é dúvida da população, assim, que o pessoal manda pra gente, sabe? Então, é isso que a gente quer saber. E mais do que tudo, a gente quer colocar vocês com pessoas do outro espectro político pra, vamos conversar aqui pra ver o que a gente consegue extrair dessa conversa. E saber a melhor proposta. Às vezes conciliar um plano que você tem, você fala, porra, fui lá, tomei um aprendizado sufocante ali, mas eu guardei isso pra mim. Você pode adequar no seu repertório também, pô. Isso é crescimento intelectual. Não deu tempo de eu perguntar pro Eduardo, mas assim, esses números da redução de homicídios no governo Bolsonaro, muitos falam que é devido à pandemia, né? Que as pessoas não saíam de casa, as pessoas estavam trancadas assim, em casa. Vamos lá. Eu não acho que número de homicídio por 100 mil habitantes seja uma métrica perfeita para a segurança pública, tá? Eu trabalhei 5 anos no Departamento de Homicídios de São Paulo, tá? E aí eu vou te explicar como isso não é tão bom. Em El Salvador, quando o homicídio estava em 106 e o máximo que o Brasil já teve foi 60 durante o governo do PT, 60 homicídios para cada 100 mil habitantes foi o topo do Brasil. O El Salvador estava em 106 homicídios para cada 100 mil habitantes. Quando El Salvador bateu esses 106, começou a chamar muita atenção internacional. Sabe o que as organizações criminosas começaram a fazer? Elas não mostravam mais os corpos. Matava o cara e sumia com o corpo. E aí virava a pessoa desaparecida. Você entende? Então, assim, essa métrica ela é muito ruim. Por que eu gosto de métricas múltiplas? Então, como que você avalia a métrica de segurança pública? Pelo que o órgão mostra que ele fez. Então é prisão em flagrante, quantitativo de droga,
diminuição de homicídio, inquérito policial, tudo isso numa forma completa. A Polícia Federal, eu vi a demonstração da Polícia Federal de 2023 e 2024. Sabe o que eles colocam como mérito deles? Não ter concedido porte de arma. Sabia? Eu te mostro o documento. Ele fala assim, nós fizemos um bom trabalho porque nós não concedemos. Então o cidadão veio, cumpriu todos os requisitos, apresentou, mas a gente não deu porte de arma para ele. Isso é o nosso mérito. É de fuder, meu irmão. Eu tenho papel, eu te mostro. Tá, mas eu ainda quero relacionar com essa redução de homicídios do governo Bolsonaro. Não, mas não aí sei que se tá. ele explicou, eu não consegui entender. Número... Não. Eu entendo que é um número só, um número isolado, que a gente precisa entender outras exatamente. variáveis. Então, né? o que eu posso fazer para você, eu não tenho esses dados agora. No debate, eu vou trazer tudo. Eu vou trazer crime patrimonial, eu vou trazer estupro, eu vou trazer violência doméstica, eu vou trazer todos os números. Porque o pessoal fala assim, mas, por exemplo, teve pandemia, então não teve crime. homicídio. Mas o fato, por exemplo, parece que o feminicídio aumentou, que os casais ficaram mais fechados. Então, hoje o homicídio está mais alto. O feminicídio hoje está mais alto. Nessa época que estava todo mundo fechado junto ali, como se fosse um Big Brother. Sim. Que ele teve um monte de separação, um monte de casal se separou nessa época, porque não conseguia conviver doença o tempo mental todo. teve mais, tudo Exato. teve mais. Não dá. Não, o que a gente tem que trazer é um panorama mais completo. Dá para comparar. Do governo Bolsonaro, quantos CACs conseguiram obter arma durante mais de 1 o milhão. governo Bolsonaro? Mais de 1 milhão. E isso representa uma diferença absurda na segurança pública do não, país. Não é para representar. Veja, isso é um ponto bem interessante. A arma de fogo na mão do cidadão de bem, o objetivo não é interferir na segurança pública. Não é esse o objetivo. Segurança pública é para ser administrada pelo Estado. O indivíduo ele tem que ter acesso à arma de fogo para proteção individual dele e da família dele. Porque você agora, nesse momento aí dentro do estúdio, não tem nada, nenhuma barreira para te proteger do crime. Se entrar um bandido agora para te roubar, você não tem nenhum objeto para se defender. Você é grande. Você é grande, eu sei que você é grande, mas você não mais é dois. fácil, né? Eu sou grande, é mais fácil ser alvejado. Então, o que eu tô querendo dizer é isso. Assim, o que eu falei da concessão de arma, de porte de arma, durante o governo Lula, por quê? Porque a Polícia Federal colocou num documento oficial como se fosse um mérito ter negado o acesso à arma de fogo, quando, na realidade, não é um mérito, é um demérito. Se o cidadão apresentou todos os requisitos, a obrigação da autoridade policial é garantir àquele cidadão o direito de defesa da vida dele e da família dele. Em El Salvador, o ministro disse que eles aumentaram muito a pena para o porte ilegal de arma de fogo, porque ele me falou assim, aqui em El Salvador, um cidadão de bem, ele tem acesso à arma de fogo, não é para ele ter uma arma ilegal. Então eu posso aumentar a pena dele. Entendeu? A arma ilegal, ele aumentou a pena e ele liberou o acesso legal a armas também? Isso, lá com 18 anos você pode ter uma arma de fogo. Aqui no Brasil você só pode ter arma de fogo com 18 anos se você entrar para a polícia ou para o exército. Aí você é especial. Se você for só um cidadão de bem, casado, se você trabalhar no comércio, for casado e tiver um filho, aí você não pode ter uma arma de fogo, só quando você tiver 25 anos de idade. É real essa história que ele fez uma limitação de proteína dentro das cadeias? Não é real, é absoluto. Não existe proteína. Não tem proteína dentro dos presídios? Não, zero. A alimentação do preso são 1.200 calorias por dia de carboidrato. Que é a medida adequada, sei lá, pelos órgãos responsáveis de você precisa 1.200 consumir calorias. Proteína diária. Você precisa consumir proteína diária. Fala isso pro vegano. Não, proteína animal. Proteína animal. Não, não existe proteína animal. Tá. Não, e eu ia te falar melhor. Fala isso pro trabalhador ali. Fala isso pro trabalhador ali que não come carne nenhum dia. Você já viu comida de preso no Brasil? Você já viu comida de preso no Brasil? Eu já entreguei na mão de preso, tá? Bandejão com salmão. Pega essa. Salmão. Para, velho. Com que frequência? Juro por Deus. Conversa. Juro por Deus. No Natal? Não, um dia comum de semana.
Tava Tá. presa onde? Na Polícia Federal ali, numa cela Não, especial. preso em São Bernardo do Campo. Tá? Eu posso te falar, eu já fui diretor de cadeia. Tá? Quantas vezes você foi no dentista no último ano? Uma vez só. Eu não fui no dentista nos Também últimos não. 3 anos. Também Tá? não. Ah. O preso vai no dentista, o dentista que vai na cadeia. Eu, como diretor de cadeia, vi o dia do atendimento do dentista. Tá? Aí você pensa, mas em El Salvador ele não tem acesso. Tem, ele tem médico 24 horas dentro da cadeia. Médico, dentista. Não, pelas fotos que você apresentou. Não, eu vi tudo, meu irmão. Eu vi assim, tudo. a qualidade, também a higiene, a organização, né? O Antes de respeito. O ontem- respeito da pessoa que tá lá dentro. Eu Antes conversei de hoje ontem, com em 2 Hortolândia- professores. Eu Ó, conversei hoje só com... esse ponto. Tá. Antes de ontem, em Hortolândia, morreram 7 presos aqui em São Paulo, numa rebelião. Sabe o que eles fizeram? Tocaram fogo nos colchões. E aí a fumaça entrou e matou os caras que estavam na outra ala. 7 presos Asfixiaram. morreram. Sabia que não tem colchão em El Salvador? Então, eu tava Pois vendo os isso sobre caras El dormem Salvador. no Lá- cimento ali, na Não, prancha, dorme tábua, na prancha metálica. metálica. Então, eu vi que Extremamente o limpo. preso em El Salvador, a despesa dele é zero, né? Não tem colchão, não tem travesseiro, ele paga... Não tem tipo assim, visita. é zero o custo dele. Como é que ele faz Não, essa não, manutenção? ele tem o custo da manutenção da estrutura, tem água, tem luz, tem funcionário, tem internet, tem tudo, a alimentação, tudo esse é custo. Eu acho que dá em torno de $6 por dia por preso. É o custo. $6, tá. Só isso, velho. Total. Custo Não, total. eu acho que é muito Aqui no ainda. Brasil é o quê? Uns 5 mil reais, né? É Um muito, preso velho. por mês. Mês? É, Eu por não mês. sei. Porque aí tem muita variação, né? O número de funcionários é diferente. Eu não vou saber. Eu tenho que fazer, Aham. aí eu tenho que ir atrás das informações. Então, E Mas você o preço chegou em a El Salvador- conversar com o ministro se ele vai começar a prestar esse serviço para outros países? Eu vi falar que Ele ele vai vai- começar... primeiro, consultoria, Eu falei você para ele fala? tem que exportar esse modelo de segurança pública, tá? Ah. Ele tem que exportar esse modelo, porque é ideal para toda a América Latina. É um modelo ideal para toda a América Latina. Eu não tô falando, pessoal, eu não tô falando de cadeia isolado, eu não tô falando de... tô falando do modelo de segurança pública que utiliza a criminalização da organização criminosa, traz um modelo de judiciário, né? O Eduardo falou ali rapidamente sobre a questão do juiz, né? Então, em El Salvador tem 2 sistemas separados. Um para o criminoso comum, outro para o criminoso pertencente à organização criminosa. Você é um criminoso comum? Você estava bêbado e bateu o carro e atropelou uma pessoa. Você É um lugar. você estava fumando maconha na praça. Você sei lá, numa briga de bar, esfaqueou o seu amigo. Isso é uma situação. A outra situação é o criminoso pertencente à organização criminosa. Não existe ninguém no Brasil que possa defender a existência de organização criminosa, a não ser que você seja financiado por ela. Seja você político, seja você advogado, seja você membro de ONG. Se você não está recebendo dinheiro do Comando Vermelho, do PCC, não tem motivo para você defender o Comando Vermelho do PCC. Essas são as verdadeiras organizações criminosas que têm que ser combatidas no Brasil. Tá? Esses membros de organização criminosa, eles têm um processo separado do processo comum. No processo comum, você tem o juiz de paz, que é para poder fazer acordo, né, composição. Você tem o juiz de instrução, você tem o juiz para sentença, você tem o juiz da execução e você ainda tem o recurso. No processo para a organização criminosa, você tem só um juiz especializado em organização criminosa. Entendeu? Criou um judiciário específico para aquilo. Criou Criar... a vara, como a gente faz o tempo todo. Vara de Aham. violência doméstica, vara de crime patrimonial, vara de inquéritos policiais. Aqui em São Paulo tem diversas varas especializadas. Lá eles criaram uma vara especializada em organização criminosa. E se a Todos gente os fizer casos vão pra lá. isso, se a gente fizer isso aqui e repetir, não vai encarecer o nosso custo do judiciário. A gente tem como de onde tirar esses valores para aumentar uma vara nova. Não. Você não precisa de novos. Porque hoje os processos de organização criminosa eles estão pulverizados em todo o judiciário.
O que o Bukele fez foi direcionar todos eles para uma vara só, entende? Com todos Tá. os juízes que estão lá dentro. Então, ele fez modificação no Código Penal, no Código de Processo Penal, na legislação esparsa. Essa lei de telecomunicações é super interessante. Aqui no Brasil, a gente paga uma empresa de bloqueador celular. Você paga para vir uma empresa para instalar os bloqueadores para não ter sinal dentro da cadeia. Em El Salvador, o Bukele falou assim: ó, você empresa, se tiver sinal de celular dentro dessa cadeia, eu vou te multar em tantos mil dólares. Aqui, E, ô, e eu Bilinski, não sei se. A gente falou com um juiz aqui, você falando da forma como ele é feita aí a parte judicial deles. A gente falou com um juiz aqui, ele já enfrenta o crime organizado aqui há mais de 20 anos. O Eram dois Gachica, juízes, um colega dele de trabalho, inclusive, foi assassinado pelo crime organizado. E mostrou a fragilidade dos juízes aqui de combater o crime, porque realmente eles mandam matar. Pô, é um juiz aqui, é esse juiz que tá mexendo com a gente? Mata esse juiz. É esse delegado, é o Bilinski, é o delegado que tá... Mata o Bilinski. O amigo dele morreu, né? O amigo Mataram dele foi o assassinado. doutor Alexandre, É, né? foi assassinado. Enfim, quando você deixa tudo em um lugar só, vamos pensar, você não fica mais fácil de se executar esses juízes ou eles são blindados de alguma forma? Como é que você são protege esses juízes, juízes? como a legislação prevê, isso já tem em vários lugares, inclusive no Brasil tem essa proposta, é o juiz sem rosto. Né? É o juiz que ele é Ah, juiz, tá. ele é formado, ele faz o concurso, ele faz tudo, mas ele não dá a denominação dele fora, é sigilosa, né? A denominação dele. Entendi. Isso aí já O, existe há bastante tempo. o bandido, o criminoso que tá lá, né, o traficante, enfim, ele tá sendo julgado, o rito é conferido tudo certinho, mas ele não sabe o nome de quem tá cuidando dessa ação. Eu não tenho esse detalhe, eu vou questionar o ministro. É, porque seria uma forma de você proteger Sim. o magistrado ali, né? A integridade física dele, porque é Assim o como crime, hoje mano. a gente As galera tem, mandam matar, velho. a gente tem modificações na legislação brasileira para tirar o crime de homicídio praticado por organização criminosa, tirar ele do júri e colocar para o juiz comum. Porque no júri as pessoas estavam. No Brasil, Sim, quem julga o homicídio é o júri, não é o juiz. exato. Né? Quem decide se o cara é culpado ou não é o júri. Nesses projetos de lei, você remove do júri e passa para o juiz, porque os jurados estavam deixando de condenar membros de organização criminosa por homicídio por medo de represália. Esse é o nível que o Brasil está, né? Não, e é Então é lógico. necessário, sim. É lógico, é previsível. É necessário um sistema É de tipo assim, proteção eu maior. tô lá no tribunal do júri, eu sou convocado. Eu chego Uhum. lá, até então, né, ó, o seu caso é esse aqui. Quem tá aqui? Ah, é É. o Marcinho VP. É. Você condena ele, Robertinho? Eu falo, condenar por quê, irmão? Você é louco? Você é louco? Eu nunca vou condenar esse cara. A hora que eu sair da cadeia preso, eu vou chegar lá em casa, meus meninos estão sem os braços, minha mulher tá violentada, ensanguentada exemplarmente, porque eu primeiro percebo o que eu fiz, e depois é que eles vão me matar. Se fosse só a minha vida, ainda, sei lá, talvez eu vou fazer um bem para a sociedade em custo da minha vida, mas não em custo da vida de todas as pessoas que eu conheço, com o grau de maldade que eles têm capacidade de empregar nas ações. Entendeu? Então, Você por isso tá que eu te certo. falo, assim, eu não sei se daria certo você fazer alguma coisa, a menos que você tivesse pro magistrado, pra galera do tribunal do júri, uma segurança que eles não vão se fuder no final dessa história. Não, eu acredito que eu não sei exatamente como funciona a figura do juiz sem rosto lá, mas aqui no Brasil a gente já tem essa previsão e ela vem da Itália, né? Do combate que foi feito à máfia italiana. O que é que você acha que seria, assim, é uma transformação só ou dá pra gente usar de alguma forma assim, ó, isso aqui já dá pra gente fazer no Brasil com a estrutura que a gente tem hoje? Não, o que a gente precisa é mudar o paradigma do direito penal. Então, existem dois, e isso eu perguntei para o ministro, porque é o ministro que criou o arcabouço jurídico de El Salvador. Né? Ele é eu encontrei a palavra correta para descrever ele. Ele é o Elon Musk do direito penal. Entende? Ele é um gênio inovativo que tem muito conhecimento, que criou um sistema muito avançado. Então, ele juntou dois juristas, né, do direito penal, que todo mundo que estuda um pouquinho a mais de direito penal já leu. Ele juntou o Gunther Jacobs, que é o autor da teoria do direito penal do inimigo, que é o direito penal que diz assim, olha, então não pode existir um único direito penal. Tem que
Ô, Bilinski, caiu aí, hein? Foi ele que caiu? Já agradece aí nossos parceiros aí, Robertinho. Pô, valeu, agradecer aí o Guru. Voltou, Ó, voltou, aí. voltou. Valeu. Tá aí de volta. Tá. Estão me ouvindo bem? Tá. Perfeito. É que caiu o meu microfone. Sim, ele juntou 2 juristas renomados, né? Ele juntou o Gunther Jacobs, que é um... Eu tô só conectando o fone aqui para ver se melhora um pouquinho. Tá me ouvindo? Sim. Tá perfeito aqui. Tá. Então ele juntou o Gunther Jacobs, que é o autor que criou o direito penal do inimigo. O que é o direito penal do inimigo? Ele fala, você não pode ter um único direito penal no seu país. Você tem que ter um direito penal que vai ser aplicado para o cidadão, é aquela pessoa que está integrada na sociedade, que faz parte da sociedade, que é o que em El Salvador eles chamam do criminoso comum, e um direito penal para o inimigo. O que é o inimigo? É o indivíduo que não está integrado na sociedade, que está trabalhando para destruir a sociedade. No Brasil, é o membro de organização criminosa. É o cara que domina território, o cara que usurpa a função do Estado, o cara que está disposto a matar, o cara que está disposto a subverter. Então, esse cara, o membro de organização criminosa, o membro do PCC no Brasil, ele não faz parte da sociedade, ele não é um criminoso comum. Ele é um criminoso que está disposto a subverter a tudo e a todos por poder e dinheiro. Então, ele junta Gunther Jacobs com Roxin, que é outro autor que fala da autoria mediata, que é a possibilidade de você responsabilizar o indivíduo pelos crimes praticados pela organização a que ele pertence. Então, a gente viu, né, o Eduardo até citou isso aqui, a gente viu em El Salvador, eu acho que uns 4 ou 5 criminosos, eles tiraram os caras da cadeia, né, e colocaram assim, né, na nossa frente, digamos assim, algemados, mas fora da cela, no mano a mano. Uhum. Um dos caras foi condenado a 1.470 anos de prisão. O que você tem que fazer, Assim, meu? pra galera entender o que é isso. Então vamos falar assim, ele foi no Brasil. Em El Salvador não sei como funciona, mas no Brasil seria o seguinte. Aqui, o máximo que a pessoa pode ficar presa, eu vou explicando aqui para ver se ele volta, são 30 anos. A pessoa não pode ficar mais de 30 anos presa. E por que eles dão a pena mais do que 30 anos, você só pode ficar 30? Porque você tem alguns benefícios que você consegue diminuir sua pena. Então, se você der, por exemplo, 30 anos de pena aqui no Brasil, o cara vai cumprir 1/6, vai sair lá com um prazo bem menor. Quando você dá 100 anos, 1.000 anos de cadeia, mesmo com progressão de pena e de regime, esse cara ainda vai ficar preso lá muito tempo. Então é por isso que eles dão essas penas, né, de 1.000 anos, 500 anos, 100 anos, aqui no Brasil, mesmo se o cara não puder cumprir, porque ele vai ficar pelo menos 30. É um Olha jeito de você só. garantir que o cara fique o máximo de tempo preso. Doutor Robertinho. Voltou aí, Formado em Direito. Só não tirou a OAB, mas ele tá pronto pra isso. Não, é muito melhor falar da lei do que praticar a lei. Você sabe por que esse maluco foi condenado a 1.470 anos de prisão? Porque só pra ele entrar pra facção e matou 10. Só pra entrar. Não, ele recebeu uma ordem do MS-13 para queimar um ônibus. Tá? Só que ele queimou o ônibus e matou todas as pessoas que estavam dentro. Caralho. Todas. Incinerou 50 pessoas. Não, as pessoas saíram do ônibus, ele estava matando elas fora do ônibus. Eu perguntei pro diretor da cadeia, eu falei assim, diretor, quantos homicidas tem aqui? Ele falou, 20 mil. Tem Todo mundo 20 tava lá. mil homicidas. Todos os caras que estão presos lá dentro praticaram homicídio. Ele mostrou pra gente vários indivíduos que participaram de uma chacina que matou 17 pessoas, inclusive mulheres grávidas. Então, assim, quando você para de procurar o indivíduo e os crimes praticados por ele, você começa a olhar para a organização criminosa e entender que o indivíduo escolheu fazer parte da organização criminosa, que ele praticou muito mais crimes e delitos do que a gente consegue enxergar, porque muito, né, passa desapercebido. Você começa a construir um arcabouço jurídico, um arcabouço judicial, para realmente responsabilizar e resolver o problema. O ministro deixou claro
que o grande elemento que El Salvador tem e que propiciou o sucesso é o apoio popular. Então, Você chegou a conversar com a população de El Salvador? meu irmão, eu conversei com todo mundo no café da manhã do hotel. Eu Tá. conversei com todas as pessoas esperando o Uber. O Uber lá é muito lento, cara, muito lento. Eu acho que deve ter algum outro aplicativo local que tem mais adesão, Usam mais. que eles usam mais. Aí eu pedi um Uber, porra, demorou, sei lá, 40 minutos para chegar o Uber. Ali eu fiquei conversando com o pessoal que tava esperando os familiares chegarem, né? E Então, qual que é a percepção da pessoa que mora em El Salvador hoje? você pode usar celular na rua, você não precisa se preocupar com correntinha, você não precisa se preocupar com relógio, você sai 3 horas da manhã da balada e você sai andando na rua para ir no restaurante. E É coisa isso que no já Brasil não existe tem, mais. já tem reflexo na economia do país? Porque várias pessoas falam Sim, boa. que hoje a economia de El Salvador, a pobreza é extrema lá. Principalmente porque o governo, ele pega o dinheiro que é arrecadado, do pouco que é arrecadado dentro daqui, porque é o tamanho do Espírito Santo, investe tudo na segurança pública, e aí falta em educação, falta em saúde, falta em infraestrutura, desenvolvimento. E outras pessoas falam também que o fato de ter impeachmentado o STF, igual a gente falou aqui no começo, e você colocar um STF alinhado a você, alguns dados também não estão sendo entregues para o mundo de forma muito clara, sabe? Alguns dados estão maquiados, tal, não tá bem, não tá essas mil maravilhas que o Bukele fala pro mundo que Veja. tá. Então, uma Ah. coisa assim, ô Bilinski, que é o que o Cabeleiro eu acho que é o que ele quer ouvir. De forma geral, o Bukele em pesquisas chega como, sei lá, 80%, 90% de aprovação no país. Se esse cara tem 80%, 90%, você não vai ver ninguém falar mal dele, porque é Exato. geral. É. Você andou aí, você viu alguém falando mal dele? Você falou o que é a reclamação que existe do Bukele aí? Quando alguém fala, esse aqui não tá tão bom. O que eu vi, e esse aqui é um ponto interessante, né? Quanto que o crime prejudica a economia? Porque o pessoal não calcula o total. El Salvador é um país muito pequeno, tem 6 milhões de habitantes, tem metade da cidade de São Paulo, no país inteiro. Tá? Ele é vulcânico, meu irmão. Eu acho que tem 20 e poucos vulcões. Tá? É extremamente úmido, é dolarizado, é um país que tem vocação para o turismo. Então, o que é um país que tem vocação para o turismo? Pensa no nosso Nordeste. O Nordeste tem vocação para o turismo. Belas praias, clima favorável, sol e tudo mais. Bahia chegou uma época que o mundo queria ver a Bahia. Hoje o mundo tem medo da Isso. Bahia. Então, imagina você ter um país com vocação turística que é a capital do homicídio do mundo. Vai dar certo? Não. Não tem como dar certo. Então, eu não atribuo a pobreza de El Salvador somente à questão colonial, à questão de agricultura. Eu atribuo a pobreza de El Salvador como um reflexo de uma vocação do país que não pode ser desenvolvida. Então, a partir do momento e aí faz sentido investir em segurança, a partir do momento que o Bukele pode falar para o americano que é mais seguro visitar El Salvador do que visitar o Canadá, aí o dinheiro começa a entrar. Entendeu? Eu acho que é esse o ponto. Então não tinha como ele não fazer um grande investimento em segurança pública. Não, e o investimento que ele faz é um investimento muito inteligente, por quê? Porque ele mobilizou não só a força policial, mas também o exército. Né? Então, por exemplo, no Secote, o Secote tem, num turno, né, de 5 dias, tem 800 policiais, 400 em cada turno, e 600 militares fazendo o entorno. Então você mantém, né, uma divisão de responsabilidade e de custo muito grande. Por que o exército lá é utilizado na segurança pública? Porque
as organizações criminosas eram uma ameaça à soberania do país. Não tinha mais controle de território. Se você morava num território de uma organização criminosa e fosse ao território da outra, você era morto. Tá? Se você fosse visitar seu pai que mora em outro bairro, que é dominado por outra organização, você é morto, porque você não é daquele bairro. E como que eles integraram as forças armadas no trabalho de polícia? Eles colocaram para cada um policial 4 militares. Então eles trabalhavam em conjunto, né? E aí supera aquele problema que no Brasil o Lula fica dizendo: o exército não é feito para fazer patrulhamento. Tudo bem, então bota para rodar com polícia. Bota para rodar junto com a polícia militar, que daí ele aprende rapidinho como é que funciona o patrulhamento. Entendeu? E você acha que isso daria certo no Brasil? A gente fazer uma Cara. integração da polícia com o exército? Porque eu vou te falar, a preocupação de muitos hoje no Brasil é o histórico do nosso exército, né? A gente tem um exército que há décadas a gente vem correndo risco de golpe. Eu sei que você... esquece agora, não tô nem falando do dia 8 de janeiro, não. Mas você pegar Tô falando da Deodoro Dilma, da né? Fonseca, Da você Dilma. pegar Coluna Prestes, se você pegar Vargas, é um golpe atrás do outro, velho. A história do Brasil é uma história baseada em golpes. E aí você juntar, integrar o exército com a polícia militar, será que a gente não vai criar um problema maior com isso aí, não? Tá, olha só para tirar o seu medo de golpe, quantos militares do exército existem no Brasil inteiro hoje? O que No a gente tem? Uns exército 300 inteiro mil? hoje? 300 mil? É isso? 300 mil. 300 mil? 300 Tô bom, mil. hein? Tô bom, hein? Não, Quantos- você nunca deu um chute tão foda igual esse. Quantos policiais militares existem no estado de São Paulo? 10 mil. Não, tem bem mais. Tá louco. Tá louco. Não sei, quantos tem? Não vou chutar isso, não. 200 mil policiais? 100 mil policiais militares, 30 mil policiais civis, 40 mil policiais penais. Sim. O efetivo Então- da polícia é muito maior que o efetivo do exército. Exato. Então, assim, você achar que o exército, com seus 300 mil homens, que não tem dinheiro pro almoço na sexta-feira, que não tem armamento, que não tem munição, vai dar um golpe militar se ele ajudar na segurança pública, é um salto, assim, imaginativo muito longo. Tá. Na verdade, a gente tá duplicando, bem dizer, o efetivo do exército, né? Se junta a polícia de São Paulo, a polícia do Rio de Janeiro, a polícia de Minas Gerais e fala: ó, agora vocês e o exército estão trabalhando tudo junto. A gente tá fortalecendo uma estrutura que, pô, é isso, Bilinho. Você sabe, é só olhar pra Não, eu história, entendi velho. entendi seu medo, É eu só entendi olhar seu pra medo. história, Beleza, velho. entendi seu medo. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, tá? No Rio de Janeiro, a gente tem de 50 a 60 mil criminosos faccionados, tá? Uhum. Só que você tem 50 mil policiais. Não tem como dar conta. Entendeu? Você sabe por que não dá pra fazer ocupação de favela no Rio de Janeiro? Porque não tem polícia. Se você quisesse hoje, viesse uma ordem do governador Cláudio Castro para ocupar todas as favelas do Rio de Janeiro, ia faltar policial. Ia dar 4 policiais por favela, por turno. Entendeu? Isso é Não muito ocupa. louco também, né? Tipo assim, não tem polícia pra ocupar a favela, mas tem milícia. Aí a milícia ocupa a favela, né? Ou seja, a polícia não ocupa, mas a milícia ocupa. Não, mas o que você entende como milícia? Pessoas que saíram, pra mim, a milícia, ela tem uma base muito forte dentro da polícia. Pra mim é isso. A milícia é uma organização criminosa comum. Sim, Ela só tem uma origem diferente. na polícia, tá? mas ela Hoje, tem uma origem, um DNA policial dentro dela. Não. Isso é só assim, é a fundamentação histórica. Ela não é composta única e exclusivamente por policiais, bandidos, revoltados que saíram da polícia. Não, isso aí é conversa. Tá? Hoje, milícia recruta no Rio de Janeiro da mesma forma que Comando Vermelho recruta. Da Qual mesma que é a forma que diferença de PCP. uma milícia pra um PCC, então? Não, né, A no milícia Brasil, Comando Vermelho, no qual que é a Brasil, diferença? a gente só tem um tipo de organização criminosa. É um tipo, que é diferente do tipo de El Salvador. Então, existem 2 grandes classificações de organizações criminosas no mundo. O tipo mafioso e o tipo empresarial. O que é o tipo mafioso? Então, quais são as máfias conhecidas? Yangreta, Yakuza,
máfia russa, tríade chinesa, as máfias el-salvadorenhas. Por quê? Porque elas têm uma estrutura familiar, de rito de passagem, de hierarquia interna, de afiliação. Então, o objetivo delas é a prática criminosa, mas elas têm todo um arcabouço de família que não existe em nenhuma organização criminosa brasileira. As organizações criminosas brasileiras são empresariais. Elas são um negócio. Então, você é contratado. Você pode até fazer parte, mas você é contratado, você é um funcionário. Você recebe, você contribui. Outra fundamentação. Por isso que a gente não tem identificação por tatuagem. Por isso que a organização criminosa el-salvadorenha tem. Porque eles têm a necessidade de demonstrar o pertencimento a uma determinada família. Um dever de lealdade, né? Que é característico das máfias. Então, no Rio de Janeiro, não tem como você resolver o problema da segurança pública das organizações criminosas sem empregar forças armadas. Porque você tem um volume de policial insuficiente. Então você tem que empregar forças armadas em conjunto para que você possa fazer essa neutralização das organizações criminosas que já ocupam os territórios. Em El Salvador, na sua conversa com o ministro, assim, você chegou a conversar o que ele faz com essa população carcerária, assim, como se ele prepara ela como, sei lá, sai de lá com a mão de obra qualificada. Eu acho que é uma preocupação que a gente devia ter, você não acha? Ninguém vai sair de lá, meu irmão. Vai sair com 100 anos, cabeleira. Ninguém vai sair de Ninguém lá? vai sair de lá. Entrou prisão perpétua lá. Não, Ninguém vai sair de lá. Esses caras... Você acha que um cara que foi condenado a 1.470 anos de prisão por ter matado mais de 50 pessoas, esse cara tem ressocialização? Não, nesse caso, esse cara não vai sair de lá porque não vai conseguir cumprir a pena dele ali, né? São anos de pena. O criminoso comum tem trabalho, ressocialização, visita, colchão, travesseiro, exercício físico, banho de sol. O resto não, né, meu irmão? Lá em El Salvador, então, você até pode ser um bandidinho. Você não pode ser de uma facção criminosa. Esse é o ponto, né? Ó, Qual que é o risco verdadeiro para a sociedade? O risco verdadeiro é a organização. Você tem um desvio moral, uma conduta De discutível. oportunidade. Você vai se ferrar também. Né? Porque eu imagino que quando você chega num nível desse, até o bandidinho de rua não alisa tanto, né? Ah, nossa, tadinho, só roubou um celular só, tadinho. Só um por semana que ele rouba, ele só rouba um por semana. Esse cara também se ferra aí. Mas ele não cai nessa penitenciária sem colchão, sem nada. Esse aí vai preso. É porque vamos ser sensatos aqui, Robertinho. Tem um dado bem importante, meu irmão. Você sabe quantos suicídios eles tiveram dentro do Secote? Zero. Não tem jeito que a hora de suicidar. Ele vai bater a cabeça na grade? Não. Veja, nem briga, nem lesão, nem ataque contra policial, nem tentativa de fuga. Zero. Os caras tá 1.200 calorias ali e não quer gastar energia não, velho. Então. Planejamento é tudo, hein? Mas assim, eu tenho uma preocupação que é a seguinte, cara. Querendo ou não, você não pode falar que o turismo vai sustentar aquele país. Porque não vai. Turismo é muito pouco. A receita é muito pequena. Rapaz, quantos turistas que vai viajar para lá por ano? Não banca. Não banca a estrutura. Robertinho, deixa eu te falar. É igual você pegar o Espírito Santo, falar que o Espírito Santo vai ser sustentado com turismo. Entendeu? Não vai. Você precisa fazer. Você acha que não tem nenhum país no mundo que vive de turismo? Tem vários. Não tô falando que vai ser a Suíça. Robertinho, você tem que desenvolver. Você tem um plano, você tem que desenvolver. Não tem? Não é esse o projeto de um país? Isso, então eu tenho que procurar, eu tenho que preparar a minha população. Eu tenho que preparar a minha população para construção civil, para fazer infraestrutura. Eu tenho que preparar a minha população para educar ela, para promover a indústria no país, industrialização. É isso que um país tem que fazer. Esse é o caminho. Esse é o caminho, você concorda? Agora tudo é possível. Né? Só que aí você tem uma política. Você acaba com o crime, já dá para fazer isso. Exato, mas aí você tem uma política que você tem encarcerando tudo. Não, já parou, você não vê tá notícias. mais não. Não tá mais, já prendeu todo mundo.
Mas, mais uma vez, você vê notícias que a economia não tá legal lá no país. Só o Bilins Não, falou não que tá só legal o ou turismo. tá? Só o turismo que tá sustentando lá por enquanto. E Não, aí, não, as não, não, eu outras? não falei isso. Você não, Não, tem o que eu falei você não é- tem que preparar a população? Você não Então, tem que preparar a mão de obra? A mão de obra tem que olha ser só, preparada, O pô. que aconteceu com o que tinha aí antes? esses- O que tinha antes acabou depois de prender os bandidos, acabou as empresas? As empresas também eram Não, é deles? justamente o contrário. Olha só, Não, mas de pessoal, quem que eram as o empresas? Era crime... deles, né? Não, o crime, olha só, o crime, ele é o maior custo que o Brasil tem hoje. É Eu o maior acredito. custo. O crime, ele afeta o trabalhador, ele afeta o risco de investimento, ele afeta o custo de investimento. Do ponto de vista de investimento internacional, nenhuma empresa vai querer trabalhar num país inseguro. Nenhuma. Porque ele não consegue garantir nem que o funcionário dele tenha desempenho. Então, El Salvador, a partir do problema que resolve o problema da segurança pública, ele abre o país para todo tipo de negócio que qualquer empresa vai desejar. Aqui no Brasil, a gente tem diversos exemplos de empresas que não se instalam no Brasil por uma questão de segurança. Não só segurança pública, mas em segurança jurídica também, em segurança tributária, né? Eu acredito que esses 20 mil criminosos ultraviolentos que estão presos no Cecote não vão fazer falta na infraestrutura de trabalho de El Salvador. Eu vou te dar um dado agora extremamente importante. Qual é a porcentagem da população brasileira que hoje vive de auxílio do governo? Qual? Geral ou em região? 50%. Geral. 50%. Metade dos brasileiros vive de auxílio do governo. Você sabe quantos salvadorenhos vivem? Você sabe que esse dado ele tem uma outra parte aí que fica invisível. Porque é isso, se você pegar em números absolutos, 50% das pessoas estão recebendo algum tipo de benefício, certo? Uhum. Só que várias das pessoas que recebem algum tipo de benefício também têm um trabalho informal. Tipo assim, o cara trabalha de Uber, Sim, de sim, sim, pedreiro, sim. de faxineira. Então, assim, Sim. que vive de benefícios, que recebe benefício, 50%, que vive de benefício, cara, aí deve ser uns 30% ou menos. Não, Onde mas você aí. tirou esse número de 50%? Não, mas Puta, tem isso mesmo, é porque tem tá. lugar que tem público isso aí? 70%, 80%. É bem Tem bom. estados aí com Isso 80%. representa quanto do nosso orçamento, você sabe? Eu já não vou ter essa informação na ponta da língua. Mas olha só, faz uma conta de 3 aí comigo, só para eu não errar. Então, em El Salvador, você tem 6 milhões de habitantes. Então, 600 mil, 6 milhões. 60. Fez aí 6 milhões? Vamos lá. Tá. 6 milhões Eu é tô sofrendo 100% da população. Uhum. Tá? 100 mil é X. Então, 6 milhões é igual a... Aqui põe 2 zeros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 10 milhão. 10 milhões? Não. Me fala o que é que você quer. 1,6. 1,6. Isso. 1,7. 1,7% da população de El Salvador vive do governo. O que isso significa? Que é a pouca população gente. carcerária, no caso, isso aí ou não? Não. É que É a população, 98% da população tem carteira assinada. E o desemprego? Então, emprego lá é 100%, tá todo mundo empregado do país. É isso aqui. Eu não tô querendo dizer, o que eu tô querendo dizer eu perguntei literalmente pro ministro. Ministro, quanto por cento da população salvadorenha vive de auxílio do governo? 100 mil pessoas. Entende a diferença? O resto tá tudo empregado lá. Ou não recebe nenhum auxílio e também não trabalha. Ou trabalha informal. Que vive de auxílio de governo são só 100 mil pessoas. Então, no Brasil, é muito difícil a gente falar em democracia quando metade da população recebe dinheiro do governo.
Afeta demais a capacidade do indivíduo de se autodeterminar. E qual que é a sua ideia aqui pro Brasil? Nesse ponto específico. O que que a gente deveria fazer com o assistencialismo? Não, eu acho que Cortar esse benefício? Não. Eu acho que quem recebe dinheiro do governo não tem liberdade para votar, não poderia votar. Isso é inconstitucional, né? Mas eu acho que isso é o justo. Por quê? Você tem filhos, Sim. certo? Quantos? 3. Tá. São eles que mandam na sua casa? Não. Não são eles que mandam na sua casa. Você manda na sua casa e você sustenta os seus filhos. O Brasil já foi do jeito que você tá falando, né? Teve uma época que muitas pessoas não tinham direito a votar. Não. Sim. Isso era quando essas pessoas também não tinham direito a votar no mundo. Tá? O que eu tô querendo dizer é que, a partir do momento que você depende do governo para se sustentar, você não tem liberdade de escolher o futuro do país. Por quê? Porque o governo vai fazer como foi feito na última eleição. O Bolsonaro vai cortar o Bolsa Família. Acabou. Você não tem como diminuir a quantidade de dinheiro que é gasto com programa social se você não tiver vontade política para fazer isso. Você nunca vai ter vontade política para fazer isso, porque vai ser sempre a maioria. A partir do momento que você quebrou esse teto, a gente chegou no ponto sem retorno. 50% da população é o suficiente para fazer um presidente da República. E essas pessoas que vivem de assistencialismo, que vão passar a não ter o direito mais de ter uma representatividade, elas não têm direito de escolher mais nada no país. Os outros que têm dinheiro, que não estão sustentando elas, esse vão decidir a vida delas. Vai decidir a vida delas depois. Vai fazer as políticas pra ela. Exato. Vai falar assim, a partir de hoje a gente vai pagar metade, a gente vai pagar 10%. É isso aí. A partir Exatamente de hoje você não vai ter direito a uma casa ali, você vai morar numa colônia ali com 5 pessoas. Você vai porque por favela. Não. Aqui, você quer ter direito, você quer escolher o futuro da nação, você tem que contribuir. Se você quer viver do dinheiro dos outros, você não tem direito de escolher o futuro da nação. Você não é livre para escolher o futuro da nação. Você é um escravo do Estado. Que é exatamente onde o político de esquerda quer te colocar. O político de esquerda quer que você seja escravo do Estado, que você continue recebendo o auxílio gás, o auxílio transporte, o auxílio família, o auxílio não sei o que lá, o auxílio puta que pariu, que aí você vai ficar dependente disso, vai continuar votando nele, ad eterno ele vai continuar no poder, vai continuar sendo corrupto, seu país vai pro caralho, os empresários vão embora, a insegurança jurídica acaba, a segurança jurídica acaba e o país acaba. Esse é o rumo do país. É isso que vai acontecer com o Brasil. Ô, Bilinski, eu vou te falar assim, ó, na moral, cara, eu boto fé que esse discurso, ele mais afasta as pessoas de você do que aproxima, sabe? Mas eu vou te falar que vários eleitores seus não concordam com essa opinião mais, sabe? E eu gostaria de ouvir, assim, de você como um deputado, coisas diferentes, assim, ó. Vamos pegar essa galera que tá no assistencialismo e vamos desenvolver a vida delas aí, vamos gerar emprego. Isso! Um amigo meu mora na Suíça, as pessoas lá na Suíça que vivem de assistencialismo, elas têm que ir lá todo mês, lá no governo, e mostrar que tá procurando emprego. Ela tem que mostrar, ó, você tá procurando emprego, você não tá trabalhando, mas você tá procurando. Ela tem que mostrar que tá fazendo um curso para desenvolver, um curso técnico, uma escola. É isso que a gente precisa fazer com essas pessoas. E o que a esquerda propõe de fazer em relação a isso? Qual que é a proposta do Lula? Ele teve 3 anos de governo. O que ele fez? Ele só aumentou o assistencialismo. Ele tirou dinheiro do seu bolso para comprar gás pro pobre. Só isso. Ele não fez nada, meu irmão. E a esquerda nunca vai fazer e vai continuar enfiando assistencialismo e dificultando a criação de emprego. Não tem uma proposta para desburocratizar emprego no Brasil. Não tem uma diminuição de imposto. É só aumento de imposto. Você não tá vendo isso acontecer? Porra! Mas você tá defendendo um sistema que não faz,
que dificulta o trabalho do empresário, que aumenta o imposto, que aumenta o assistencialismo, não faz nada para tirar. O Bolsonaro fez o seguinte: você arrumou um emprego, meu irmão, você vai continuar recebendo o Bolsa Família por 6 meses, tá bom? O Lula não. O Lula se você tem um emprego, você não pode receber o Bolsa Família. O Bolsa Família não representa nada, assim, na arrecadação do país, assim, meu irmão. Tipo assim, ó, se você pegar hoje e falar assim, ó, vamos tributar aí as grandes fortunas, vamos fazer um imposto progressivo aqui pra tributar o cara lá, dono do banco, o dono do Banco Master, o dono do Itaú, esses caras que estão tendo dividendos ali, esses dividendos não estão sendo tributados. Esses caras todos financiaram a campanha do Lula. Esses caras todos financiaram a campanha do Lula. Mas você acha que o Lula vai tributar eles? Vai tributar o caralho, meu irmão. Mas é esse que a gente tem que falar, Bilinski. A gente tem que falar desse cara. A gente tá falando do cara que tá recebendo Bolsa Família e Vale Gás, velho. Não. Porra, velho. É esse que a gente vai bater? É isso que a gente vai bater ou o cara aí da Faria Lima, pô? O que eu tô batendo é qual é a liberdade que um indivíduo que ganha Bolsa Família e vive do Estado, qual é a liberdade que ele tem de determinar o futuro do Estado? Em que momento que você vai dizer assim, pô, eu tenho 3 filhos, eu e a minha esposa somos 2, as crianças são 3, eles têm a maioria, eles vão determinar como vai ser essa casa. E eu vou continuar trabalhando para sustentar eles, e eu vou calar minha boca e vou deixar eles ditarem as regras. É exatamente isso que acontece no Brasil. Quem dita as regras do Brasil é a maioria. É isso que é a democracia. É a maioria. E a maioria hoje é dependente do Estado. Isso tá errado, meu irmão. Isso não tá certo. Isso não é assim na Suíça, tá? Não é assim na Suíça. O meu cunhado mora na Suíça. Você tem ideia do tempo que demorou para ele conseguir a cidadania? O que ele teve que fazer? A quantidade de regras que ele tem que atender? Porra! Sim. Porra! E depois ele trabalha que ele consegue, que nem um filho da puta lá. Mas depois que ele consegue a cidadania, ele tem benefício pra caramba. Ele não tem benefício nenhum. Ele trabalha que nem um filho da puta. Então ele não tem cidadania. Porque um amigo meu que tá na Suíça, ele recebe todo mês pelo filho, o filho não paga escola, tem escola de qualidade, o plano de saúde é barato, o transporte... Plano de saúde barato? Você tá maluco? São mais de 2.000 francos mês pro plano de saúde? O plano de saúde dele é proporcional ao plano de saúde do Brasil. É proporcional ao plano de saúde do Brasil, num lugar que ele recebe 6 vezes mais do que aqui. Eu vou ligar pro meu cunhado aqui agora, meu irmão, porque não é isso daí não, velho. Não, nós vai fazer um debate de convivência. Vamos. Eu topo. Meu cunhado mora lá com a esposa dele. Eu fui lá visitar eles, cara, fiquei na casa dele. Sabia que não dava pra comprar proteína suficiente quando com o dinheiro que eu levei, eu não conseguia comprar nem ovo, nem carne pra comer, cara. Era muito caro. Porra, o frango suíço custa 7 e pouco reais, cara. Porra, foi a viagem mais pindaíba que eu fiz na minha vida. A gente comia o pãozinho com manteiga do supermercado lá. Pagava pra ir pro banheiro. Pra usar banheiro público, você paga um franco suíço, 7 reais pra fazer um xixi. Porra! Aí, deixa eu te perguntar mais uma coisa aqui. Você acredita que a extensão territorial que o nosso país tem, ela pode ser um empecilho para fazer o que foi feito em El Salvador? Sim. A extensão territorial brasileira, ela gera muita heterogeneidade. Esse é o problema. Então você pode ver, por exemplo, Santa Catarina é extremamente homogêneo, né? Por ser extremamente homogêneo, se Santa Catarina tivesse mais liberdade para legislar, você teria leis muito melhores para aquele estado. Agora, compara Santa Catarina com Maranhão. Compara. É o mesmo país. Dá pra comparar? Não dá, né? Maranhão é uma bosta. Como é que você vai comparar com Santa Catarina? Não tem estrutura. É Brasil igual. Não tem estrutura, não tem emprego, todo mundo vive de Bolsa Família, nada se constrói, nada se faz. Tá lá. Então, assim, é por isso que eu falo, o Brasil, do tamanho que tá, do jeito que tá bem difícil. Ou a gente aumenta as atribuições dos estados, diminui as atribuições da União, ou você vai continuar tendo um Brasil em que o Sul e o Sudeste sustentam o Norte e o Nordeste ad eternum. Você é a favor, então, de ter como se fosse
mini constituição em cada estado do Brasil. Cada o estado tipo- teria suas leis. É o Um tipo de pacto federalismo. federativo ali do- Isso, o tipo de federalismo. Então, o tipo que a gente tem, o tipo de federalismo que a gente tem no Brasil hoje, ele concentra poder na União. O tipo de federalismo que o Brasil precisa é o descentralizado, é como o americano. Ah, na Califórnia, você não quer ter arma de fogo, você quer ter imigrante? Beleza. Lá no Texas, a gente vai ter arma de fogo e a gente não vai ter imigrante. Acabou. Mas para combater o crime organizado, não é necessário ter uma centralização de polícia? Não. Colocar uma Justamente polícia mais o contrário. unificada? Justamente o contrário. Uma polícia integrada, tendo informação de um estado para o outro, Não. tornando as informações muito mais rápidas e eficientes. Eu acho que isso é Irmão. melhor para combater o crime organizado. Não, ó. Presta atenção. Qual que é o tamanho da Polícia Federal? Não sei. Chuta. 200 mil? 10 Não mil tem homens. 10 mil. Hum. 10... É do tamanho da GCM de São Paulo. Você entendeu? Se você der poder para a Polícia Federal, vai acontecer o quê? Nada. Eles não têm gente para fazer. O que você tem que fazer? Você tem que criar a concorrência entre os estados. Você tem que deixar o estado legislar sobre direito penal. Aí aqui em São Paulo, em Santa Catarina, ladrão de celular vai ficar 10 anos na cadeia. Você acha que o ladrão vai ficar aqui ou vai migrar? Ele não vai aceitar ficar aqui, vai migrar para outro estado e aí você Vai roubar no corrige esse Maranhão, meu problema. irmão. Vai roubar no Maranhão, que lá é suave. Vai roubar na Bahia. Vai roubar em estado esquerdista, porque no estado de direita ele vai pra cadeia. É como é na Europa. A distância entre um país e o outro é 100 quilômetros. Tá? Aonde que tem ladrão? Tem ladrão no país que a legislação é mais frouxa. No país que a legislação é mais rígida, não tem bandido. É assim que é ser. E aí, será que a gente não vai fortalecer uma facção criminosa lá no Maranhão, que ela vai ficar enorme e depois vai ficar forte e começar a influenciar no resto do país? Aí o que o Maranhão tem que fazer? Tem que deixar de ser esquerdista e começar a combater o crime organizado. Né? Você pode falar isso não, Belisca. Então é a direita que combate o crime organizado. A Me esquerda fala- não combate o crime organizado. Obviamente que não. Você quer a lista dos governadores? Eu te dou. Olha, Eu olha a tenho apreensão que o Haddad fez agora na Faria Lima. Foi a maior... Haddad Mó- não fez nada, meu irmão. a Para maior com isso, pelo amor de Deus. prejuízo, O maior Haddad, prejuízo Ministério do da PCC. Fazenda com... Não foi o Ministério da Fazenda. Foi o O cara Ministério ainda- Público, Não, Ministério isso é Público pra de fazer São Paulo. graça, Pode fazer propaganda pro PT. Ah, Mas o Haddad falou aqui Oh, pra gente, oh, não tô deixa eu falando, falar. tô Não. Ele inventando foi não. lá, O sacou a Haddad falou pistola e aqui. foi prender os Deixa eu caras. falar. Pelo amor de Deus. Não, com inteligência. Depois vem o com governador, inteligência. que Ministério da contou pra gente Fazenda? que não foi o Receita Haddad. Federal, Você sabe, vai Receita fazer Federal em propaganda pro conjunto Tá com a PT. Polícia maluco. Federal. Integração, foi ele que Tá falou aqui. maluco. Tanto é que ele falou no Não, nosso episódio deixa eu que te tá falar. criando uma Ele delegacia tava equivocado, especializada. ele não sabia o que ele tava falando. Depois é um governador que explicou como que faz isso, que foi a ação, que foi o governador que faz a motivação, começa a investigação. Para. Depois que a investigação já existe, aí passa e eles... Mas não foi ele que fez nada. Ele vai fazer propaganda no PT, velho. Não fez porra nenhuma, não. Ó, calma Cara, aí, nunca olha só. fez nada. Vou te Não, mandar. quebra minhas pernas. Os falar que países- O Haddad prendeu o traficante. Ó, os Não, três mais, não me os ajuda. os três estados mais perigosos do Brasil. Primeiro lugar, Amapá, tá? De esquerda é o Solidariedade. Segundo, Bahia, Jerônimo Rodrigues do PT. Terceiro, Ceará, Eumano de Freitas PT. Os três mais seguros: São Paulo, Tarcísio de Freitas, Santa Catarina, Jorginho Melo e Distrito Federal, Ibanez. O caso do Distrito Federal é diferente. É. Mas você já reparou que, tipo Sim. assim, São Paulo e Santa Catarina são um dos estados mais industrializados do país, um dos estados que tem emprego de maior qualidade. E o contrário, Salvador, Amapá, quer dizer, Bahia e Amapá são estados que não são tão industrializados, Mas são que os- não têm os- emprego de qualidade. São os estados que recebem menos dinheiro do governo federal. De cada R$ 100 que São Paulo manda para o governo federal devolve 10. É, mas o fato de receber menos dinheiro não quer dizer que não seja Não, é industrializado investimento. e que O não governo tenha federal emprego de faz qualidade. investimento. São O governo Paulo, federal- São Paulo e Santa Catarina são os estados mais industrializados do país, que têm os melhores empregos, com indústria de transformação, indústria de qualidade.
Ou agora a gente vai entrar num território perigoso. Infraestrutura. Sabe por quê? Qual que é o estado mais antigo do Brasil? Salvador, né? Bahia. Bahia, desculpa. Bahia. Tá. Exato. Falei Santa a Catarina capital aqui. Santa Catarina é de quando? É mais recente, né? Uhum. Então tem outros elementos aí, né? Me fala aí, eu quero ouvir sua análise aí. Não. Aqui cada um tira a sua conclusão. Então, mas o que o Cabeleira fala sobre países. A Bahia é um lugares estado muito industrializados? antigo e esse é o problema da violência da Bahia. Não, o problema da Bahia é que é um estado historicamente de esquerda. Ele nunca fez o salto cognitivo de dizer assim, porra, a esquerda só fode a gente mesmo, vamos fazer um salto à direita. Entendeu? Então, mas o Cabeleira fala que de Santa Catarina e São Paulo seriam os estados mais industrializados, né? E hoje Tá. os mais seguros. Mas Isso. nem sempre foi isso. São Paulo já foi um estado de potencial risco, não era um estado seguro. Não sei em Santa Catarina se tem um histórico, mas Em eu sei que 1990 a isso gente não tinha é. 3 sequestros por dia em São Paulo. Entendeu? A segurança não é. Pode ter uma coligação com o desenvolvimento industrial. Acredito que São Paulo sempre foi o mais industrializado. Mas ele já foi o mais industrializado e mesmo assim um estado que era de pouca segurança. É um estado que tem porto. Porto é historicamente lugar de criminoso. É isso, também. Entendeu? É complicado. Eu acho que o que a gente tem que fazer é uma análise assim, direta e reta. A esquerda não tem vocação para a segurança pública. Ponto. Não tem vocação por quê? Porque quem vota na esquerda não consegue enxergar a ordem, não consegue enxergar a necessidade de sacrifício, de você criar uma sociedade com mais firmeza. É basicamente isso. Bora marcar um debate desse aí, então. Vai Vamos! Mas ser é isso que eu debate propus. de segurança pública, Eu e o direita versus Eduardo- de esquerda. Eu Você e o Eduardo, Boulos e Tabata. Não, mas se o Boulos é igual eu te falei, ministro, se você não aceitar, a gente pode substituir a Tabata com outra pessoa? Mas você tem que ser. convence o Ó, Eduardo? mas Senão o Eduardo o você jogo é viu, o seguinte. mas tem que ser o cara grande, se for um Não, cara pequeno. é óbvio não que tem que ser vai, um cara pô. grande, senão é Não, só eu o cara entendo, sim. pequeno que vai vir aqui, vai falar um monte de merda pra lacar, pra conseguir um corte, pra dizer assim, sacaneei o Eduardo. Eu não quero isso, eu também não quero, entendeu? Sim, Eu quero um sim. cara que vai fazer um debate, que vai ter perguntas, que vai ter dados, que vai ter informação. Isso aí eu quero, Boa. tá bom? Vamos combinar isso aí. Vamos, Robertinho? Tá perdendo Beleza. minha parte. Bilinski, obrigado, irmão. Nós passou. Era pra ficar até 6 horas, estamos aqui até 7 horas conversando. Bom, eu adoro conversar com vocês, eu só queria estar aí junto pra gente estar É muito numa melhor, situação cara. Bom é online presencial. foda. Bom é Ô, mais Belinski, presencial. legal. quem quiser te seguir, as suas redes sociais, qual que é o caminho mais fácil de te encontrar? Paulo Bilinski no Instagram. No Instagram, bateu Paulo Bilinski. Já não precisa vai nem sair soletrar, lá. tem que escrever Bilivres e já vai dar o Paulo Bill já sai. Beleza. Tem uma galera sua aqui no chat hoje que tá me xingando aqui, viu, velho? A Minha? galera sua. Hoje a galera É pra você sua, sentir um tá? pouquinho o que é tá me quando eu leio xingando. o chat. É foda. Bom, já Eu aproveita já que falei, você tá aqui me não xingando, lê o ou chat, xingando o não lê o Robertinho. chat, Se não lê. inscreve no canal aí. Se inscreve no canal pra dar uma força, ativa o sininho. Amanhã a gente tem outro debate aqui no podcast Três Irmãos. Vai ser um debate com o Ben Mendes e com a Michelle. Então tô esperando vocês aqui. E em breve eu tô avisando vocês da agenda que a gente vai marcar. Um debate aí do Paulo Bilinski, o Eduardo Bolsonaro. E eu vou arrumar 2 caras grandes aqui pra debater com eles aqui. Tenho certeza que Você vai dar consegue certo. chamar ministro, cara? Você chamou o Haddad, ele foi? Ele é muito mais importante que o ministro porteiro, mas- que é o Boulos, porra. É que, pô, ministro não vai debater, né, velho? Ministro Ué. não vai debater. Porque ele não é funcionário público? Não, eu entendo. Se vier o mas, tipo Lewandowski, o Lewandowski, você debate segurança Nossa! com ele? Assim, mano, Ô, vai debater, aí vai ser forte, meu atropelo. irmão. Ó. Tá, vamos olhar isso aí, vamos correr atrás disso. Valeu? Obrigado, Tchau, irmão. valeu. Um abraço, Valeu. valeu, tchau. Flui.